Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. A ideia dessa aula é trazer tudo sobre reforma sanitária. Esse termo reforma sanitária, de fato, ele seria de meados de 70 para frente, tá? Mas as perguntas de prova, elas não respeitam tanto assim. Acaba tendo uma confusão do que é o termo reforma sanitária e outros termos acabam aparecendo no seu edital, o que quer dizer a mesma coisa. Então, se for história do SUS ou algo assim, né, história das políticas públicas ou simplesmente reforma sanitária, vale a pena a gente estudar um pouquinho antes do que esse termo de fato nos representa, tá? Tem questões que caem lá desde 1500 para cá, como que era formado esse sistema saúde, ou o caos que era na saúde, não importa, e alguns marcos teóricos, tá? É muito importante estudar esse assunto como se estivesse estudando história lá para a quinta série mesmo. Então, fato, data, acontecimentos assim de forma bem pontual, vai te ajudar a resolver as questões na prova. Outra coisa, não tem uma lei que tem por trás disso aqui, onde o examinador retira as questões. E aí a gente sabe que a gente está limitado ali nas possibilidades, o que nos facilita muito. Aqui não tem. Então, tem desde questões retiradas de mestrados, de pós-graduações, de teses, enfim, ou até mesmo de blogs, porque é algo histórico, tá? Então você encontra, assim, locais bem esdrúxulos, às vezes, como fonte. Na hora que a gente está respondendo as questões, eu gosto de tentar descobrir da onde saiu exatamente aquela resposta, para entender qual é a predileção, né, daquela banca pelas fontes diversas. E aqui o negócio é bem esparso, então a gente consegue encontrar de vários locais, o que nos dificulta, e por isso eu trouxe aqui alguns recortes de respostas também, para que a gente possa se fundamentar ainda mais, tudo bem? Então, se o seu edital tiver só reforma sanitária, não se engane, não fique focado de 70 para frente. No entanto, você sabe que historicamente foi desse período para frente. A gente vai fazendo as considerações conforme for necessário. O importante é que você acerte as suas questões em prova, tá? Grava isso. Reforma sanitária não foi pacífica, tá? Ela foi uma luta que, como a gente tem esse recorte de 70 para frente, coincidiu aqui no movimento junto à luta da ditadura, tá? Então, retomar saúde, ter os ganhos da saúde, coincide com retomar a democracia, tá? Então, a gente precisava, nesse momento histórico, de mudanças, não só em algo pontual com relação à saúde, mas é com relação à área da saúde. Entenda a área da saúde, todas as condições de vida mesmo desse indivíduo. Muito importante você construir a sua linha do tempo. Eu vou te fornecer uma linha do tempo que vai te ajudar a memorizar os principais fatos. Mas se você, durante a aula, for colocando data, fato, e você for construindo, escrevendo isso, a sua memorização vai ser muito facilitada. Então, colabore, sabe, com o seu aprendizado. Não só escute ou não só leia passivamente, mas faça os seus grifos, faça as suas anotações. E linha do tempo aqui é o que há, tá? As perguntas são pontuais, se repetem. Alguns fatos são mais importantes que outros, é verdade. Tem banca que é mais tendenciosa para alguns tipos de fatos históricos do que outros, mas existe ali uma possibilidade infinita de coisas que aconteceram nesse intervalo todo, e eu vou te destacando pouco a pouco todos esses fatos relevantes, tá? Fato é que nesse período de luta que a gente chegou ao que nós temos hoje, né, ou seja, esses fundamentos da reforma sanitária, eles contrariavam basicamente o que a gente tinha por algumas pessoas têm direito à saúde. Então, a gente queria, de fato, o acesso à saúde, tá? Depois, adicionalmente, a gente quer que essa saúde, ela se estenda não só para um caráter pontual, como um programa de saúde ou uma campanha, porque tem uma epidemia devastando a população. Não, a gente quer algo completo, algo integral. Algo que vai desde a prevenção, promoção da saúde, o tratamento em si, a reabilitação, enfim, integral, tá? E por fim, que essa gestão, tanto administrativa quanto gestão também financeira, ela possa sair simplesmente da mão de poucos, dessa descentralizada relevante, o que inclui aqui a participação social. Então, a inclusão social, ela é consequência do processo de descentralização. Então, veja, aqui não são os princípios da reforma sanitária, não, mas as ideias que estão por trás de tudo isso levam aos tais princípios que nós teremos hoje, tá? Ali com o marco jurídico da Constituição e depois regulamentado pelas leis orgânicas da saúde, aulas separadas porque merecem a devida atenção, tá? E para a gente estudar de forma
mais didática mesmo, a ter uma visão de linha do tempo mais perfeita, o que vai te ajudar a resolver questões, eu fiz esse tipo de separação, onde a gente vai estudar por períodos e dentro desses períodos é muito importante você entender qual é o marco de anos, começo e fim aproximado, tá? Para você ter essa noção, porque às vezes na prova aparece só no período da ditadura, e aí você tem que lembrar do que aconteceu naquele período. Então, ou ela põe simplesmente um intervalo de anos, e é muito importante também você associar com tal período. Então, a primeira coisa esses períodos, eles caem em prova, hora mais, hora menos, tá? Mas são citados esses termos em prova, vale a pena conhecê-los. Os anos que começam e terminam tais termos e o que aconteceu dentro deles enquanto fatos históricos, enquanto sequência de ações, um raciocínio do que foi marcado cada período até que a gente chegue na Constituição, que é onde a gente encerra a aula. Então, hoje não é uma aula longona, é algo pontual que você precisa saber desse assunto e ponto final. Quando chegar na Constituição, acabou a aula, porque aí a gente tem a aula específica sobre a Constituição, depois a aula específica sobre as leis que regulamentam o SUS. Tudo bem? Dessa forma, você fica com um bloco bem organizado. E aí, pontualmente, eu encontrei respostas, assim, muito aleatórias, cujo conteúdo eu jamais traria em aula, enquanto a densidade dessa aula, né? Então, a origem da palavra e alguns detalhes aqui, obras do período, eu passaria sobre esse tema, assim, que nem um trator. Eu falo, isso aqui não é relevante. Só que caiu em algumas alternativas. Então, por causa disso, ao longo da sua aula, você vai ter esses recortes, porque não vale a pena se debruçar sobre esse tema, mas como ele já foi citado, ele vai te ajudar a responder essas questões. E essas questões estão lá no seu PDF. Tudo bem? Observa aqui, então, 3 recortes que eu fiz para você de bastante relevância. A influência, de onde saiu mundialmente falando, do termo reforma sanitária. Então, o termo reforma sanitária, ele não nasceu aqui no Brasil, ponto final. Ele veio de uma manifestação mundial que também estava acontecendo. Então, por todo o mundo, as alterações do que é saúde, do que cuidar enquanto saúde, estavam acontecendo diferentemente em cada país. E veio da Itália, principalmente. A Espanha também utilizou esse termo, mas principalmente da Itália, e já foi resposta de questão a influência desse termo utilizado aqui no Brasil, tá? Outro ponto avulso, que já caiu em prova, que também não vale a pena a gente se debruçar loucamente, simplesmente citar, é a relação com a abordagem machista da saúde. Então, pensa no machismo, aquela sociedade sem classe, igualitária, né? Então, isso aí seria o ideal? Pois é. E como é que fica essa alteração na determinação social do processo saúde-doença? O quanto a pessoa ter trabalho ou não vai influenciar na sua saúde. Então, esse estudo da desigualdade, desse tema tão polêmico dentro de tal teoria, tem grande influência hoje, já que a gente tem, dentre os modelos de atenção à saúde, que é fruto de uma outra aula própria, também esse olhar atual, não só biomédico, não só mágico curativo, mas a gente tem um olhar sobre todos os fatores que influenciam essa saúde, tá? Então tem uma origem aqui desse raciocínio machista, já foi alternativa de prova também. E para finalizar, algo que certamente eu não traria se não tivesse na questão, são 2 obras específicas, que são obras da medicina preventiva. Quem que estuda isso aqui na hora que está lendo um texto? Pula rapidinho, né? São obras da medicina preventiva que foi marcante na época. Foi alternativa de questão também. A primeira, dilema preventista. A segunda, medicina e sociedade. Conheça simplesmente. Óbvio que você não vai lá na obra, nem precisa ler absolutamente nada a mais do que isso. Mas aqui são 3 recortes de questões avulsas que caem. Então, dessa forma, a gente vai sempre atualizando as aulas, porque são, assim, fontes bizarras que saem as alternativas. Beleza? Então, agora vamos período por período até que a gente chegue na Constituição. E, então, a aula tá garantida aí para você responder as questões de prova. Bora lá! O primeiro período que a gente vai estudar é o período colonial. Grava esse intervalo temporal, tá? 1500 a 1822. E se você encontra na literatura o descobrimento do Brasil, é claro que a gente sabe que o Brasil já estava povoado e tal, mas entenda que é o período que foi colonizado o Brasil. Quando chega
aqui a ideia de Portugal chegando aqui no Brasil. Então, é esse raciocínio daqui para frente que a gente começa, tá? Toda a parte anterior, indígena, não vai fazer parte das suas questões, e aí então você larga de mão essa parte histórica para fins de prova. Ali já não gosto de história, ali já tenho dificuldade com história. Eu vou te falar que na escola eu tinha um grande problema com história. Essa sequência de fatos e acontecimentos e datas me causava, assim, um grande tumulto mental. Eu era ótima em exatas, era ótima em ciências e afim, mas essa parte de humanas. Mas, gente, e daí que a gente não gosta? A gente tem uma prova que pode cair conteúdo daqui e você precisa sim aprender coisas pontuais, específicas para realizar ali um bom trabalho, para ser um excelente marcador de X no lugar certo, ser nomeado, e é isso que importa pra gente, tá bom? Então, tira de lado qualquer barreira, abre essa mente e vamos aprender o que pode estar lá na sua prova, para que você faça uma prova com tranquilidade. Então, o primeiro período colonial, tá? Observa aqui, ó. Nessa época, a gente tinha um olhar da doença muito diferente do que a gente tem hoje. Inclusive, a gente tem por trás aqui uma teoria que a gente vai estudar em aula separada, que é uma teoria mágica, tá? É uma teoria que vê doença igual a pecado, igual a punição. E você já tem uma influência enorme aqui da igreja por cima, tá? Ou uma coisa mais mística, ou uma coisa mais da igreja, porque depois que chegou Portugal para cá, trouxe a igreja católica enquanto grande influenciadora, tá? Então, doença é castigo, doença é pecado, é fruto do pecado, entende? Então, as práticas religiosas, as crenças se misturavam com a concepção de saúde. E como forma de combater as coisas que apareciam afetando a saúde, o curandeirismo era uma delas, tudo bem? A gente tinha aqui uma ideia de teoria miasmática. Então, segundo essa teoria aqui, as doenças têm origem nos miasmas. O que seria miasmas? Seriam odores. Seriam odores fétidos que vêm de matéria orgânica podre, que vêm de matéria orgânica de putrefação, tá? Matéria orgânica que está no solo, matéria orgânica que está nos lençóis freáticos, enfim, tá? Então, tinha esse raciocínio que tais odores afetavam a saúde, era o que era vigente aqui na época. Não se conhecia a bactéria, não tinha essa noção dos demais fatores que afetam a saúde. Então, como a água estava, como o ar estava, isso influenciava a saúde. E não tinha um serviço de saúde estipulado, portanto, a saúde era vista, a atenção à saúde era vista como uma ação de caridade. Então, aqui tinha a prática sanitária estipulada, eficiente? Não, era tudo muito precária, tá? O que aconteceu nesse período? O Brasil, ele foi colonizado. Então, começou a chegar aqui no Brasil uma galera que não vinha, né, de primeira classe, muito menos a passeio. Uma galera que vinha amontoada, trazendo doenças consigo, em situações bastante insalubres, se deparando aqui com outra galera, indígenas, bastante despreparados para receber esse contato humano tão diferente, né? Tão colonizado, diferente, falando em micro-organismos, e isso causou uma dizimação aí de grande parte das pessoas que aqui estavam, dos que chegavam e daqui estavam também. Então foi um choque muito importante na concepção saúde da época, tá? Então, vamos ver o que eu separei aqui para você. Então, as pessoas que vinham, não veio aqui para passear, ficar no hotel e voltar, certo? Então, vinha aí uma grande massa. Então, não veio um ou dois, veio uma galera gigante. Essas pessoas, elas não tinham recursos. Então, elas vinham em embarcações completamente inadequadas, se é que todos chegaram, claro que não. Então, boa parte lá ficou, né? Essas embarcações eram mal cheirosas, sem higiene, em condições precárias, pessoas com fome, então pessoas completamente desprovidas da condição saúde ideal. E doentes, né? Doentes também. Então, ó, doenças pestilenciais chegaram aqui junto com a chegada dos humanos em si. O que foi trazido? Sarampo, malária, TB, sífilis, inclusive, tá? TB, inclusive, o Padre Manuel, que era tão famoso, né? Foi o marco do momento, Padre Manuel da Nóbrega, foi o caso índice de TB, segundo a história também. Já caiu em prova que varíola veio nesse período e não veio. A varíola, ela veio um pouco depois, tá? Junto com os escravos africanos. Só uma observação de um detalhe do detalhe da prova. Então, foram trazidas, sim, muitas doenças para cá, nessas embarcações. E aqui se deparou com o quê? Se deparou com várias tribos indígenas já habitando aqui o Brasil. Claro que muito vulneráveis
a tais doenças, não tinha nenhuma preparação para combate a tais doenças, né? E parte dessa população indígena, infelizmente, adoeceu, foi realmente dizimada. Outros que sobreviveram, muitos fugiram. Então, o que aconteceu aqui? O indígena também não foi mão de obra para o Brasil nesse processo de colonização? Aqui teve a redução de mão de obra muito importante nesse período histórico, tá? Aqui estava lotado de profissionais médicos pronto para atender? Claro que não, a gente tinha uma extrema escassez de profissionais médicos. Tinha medicamentos? Portugal trazia alguns medicamentos, mas claro que não eram as pessoas pobres e daqui muito menos indígenas que fariam uso desses medicamentos, tá? Então aqui a gente tinha o quê? Os curandeiros, tá? Aqui a gente tinha os boticários, entenda boticários como os antigos, farmacêuticos, né? Então, sem nenhum tipo de minimização da profissão farmacêutica, mas seria assim uma origem, né? Aquela forma mais simplória que se desenvolveria essa profissão. Os curandeiros, como eu já tinha disse, então, saber popular, aqui nos curandeiros a gente inclui rezas, ervas, astros, tá? Questões climáticas, deuses, então era dessa forma que o saber era praticado, tá? Físico-mor seria o nosso clínico, o clínico geral, tá? Cirurgião-mor, eles usam muito, né, esse termo aqui, então não estranhe lá na sua prova. Juntas de higiene, que nada tinham de descentralizada, tá? O fato é que as ações sanitárias, elas eram pontuais, tudo porque tínhamos doenças pestilenciais acontecendo, matando grande parte da população e, claro, totalmente ligado com a falta de saneamento, conglomerado, mas esse conhecimento não estava tão claro assim na época. Fato é que vinha uma emergência de peste e aí tinha alguma ação sanitária para tentar conter aquilo rapidamente, tá? Como a gente tem a influência da igreja nesse período de colonização, junto dos colonizadores vieram os tais jesuítas, tá? Jesuítas aprovavam magia, curandeirismo? Claro que não, né? Então, o que eles... Ao se opor a tudo isso, né, práticas muito utilizadas pelos indígenas, inclusive, eles criaram alguns serviços de saúde, que foi um grande marco para esse período histórico, tá? A gente fala hospitais, mas a gente não sabe exatamente qual era a cara desse serviço de saúde, mas se assemelharia a hospitais. Então, eles trariam aqui as Santas Casas de Misericórdia. Começou essa implantação desse serviço, que tinha a igreja muito forte por trás disso e uma dupla função dessa igreja. Ela oferecia uma certa assistência à saúde, mas ela também catequizava, então trazia esse cunho religioso junto no discurso, tá? Então, Santas Casas de Misericórdia começou bem cedo, nesse período colonial mesmo. Ali era possível um local de maior higiene, de repouso, de uma alimentação mais adequada, uso de alguns medicamentos ou os bóticos e etc, e até mesmo sepultamento. Então, ainda que muito simples, com certeza é uma evolução do que se tinha no período. E grava sempre que isso aqui já foi questão de prova, eu colei de uma alternativa. Então, tinha um duplo objetivo essa assistência, tá? Então, prestava uma assistência básica à saúde? De fato, prestava. Mas também tinha a questão da catequese por trás desse cuidado, tá? E aí, nesse período, a gente tem, 3 grandes Santas Casas de Misericórdia. Isso aqui também já caiu em prova, tá? Então, Recife, São Paulo e Bahia, nessa devida ordem. Tudo bem? Então, o que você entende? Que nesse período teve essa colonização, esse choque, esse monte de doenças chegando, algumas ações pontuais precisando ser feitas, né? E aí desenvolvendo algumas formas emergenciais de lidar com tudo isso, como as Santas Casas, por exemplo, que se chocava a questão do jesuíta, saberes indígenas. Então, tinha muita coisa acontecendo, mas a saúde estava assim. É importante você entender mais ou menos esse cenário, como uma foto, sabe? Como um mini vídeo ali, para que você, quando vem a prova, você encaixar ou não no devido período histórico. Beleza? Vamos para o próximo período até que a gente chegue na Constituição. Bora lá! Agora, a gente vai para o período imperial, um período, então, que vai começar a chegar a gente aqui no Brasil um pouquinho mais importante do que estava acontecendo. Ao invés dessas embarcações entupidas de gente em condições completamente inadequadas, outras pessoas chegaram e por isso mais investimento teve que ser feito aqui no Brasil
para receber tais pessoas, para que não haja tanta morte. Observa que foi um período relativamente curto, 822 a 89. Então, grava aí, período imperial. E antes da própria chegada da coroa, que é o que importa aqui, a gente teve algumas descobertas, né, na parte biológica, médica, enfim. Então, começou a fazer uso do microscópio, isso, claro, que trouxe uma era importantíssima, que é a era bacteriológica. Então, a teoria do miasma começou a cair por terra por causa dos novos conhecimentos. Então, conhecer a causa enquanto micro-organismo trouxe ali uma revolução no conhecimento da época. Só que outros fatores, além dos micro-organismos, não eram considerados, tá? Então, o que a gente tem por hoje, né? A educação afeta a saúde. O lazer e o trabalho afetam a saúde. Só que não existia esse raciocínio. Esse raciocínio é muito novo, relativamente novo, pensando na história. Então, ok, teoria miasmática foi caindo por terra. Agora a gente tem a descoberta de alguns agentes etiológicos. Ótimo, já evoluiu, mas era uma teoria que colocava esse fator como único fator, tá? Então, teoria da unicausalidade marcou esse período aqui que a gente está estudando, tudo bem? Já é uma evolução, certo? E aí, então, a gente tem aqui a chegada da coroa, Dom João VI, Dona Carlota chegando, precisa, então, melhorar as condições aqui desse país, concordam? Então, as faculdades que foram criadas, que a gente localiza aqui abaixo, foram criadas para suprir o país de profissionais médicos para ontem. Então, a gente precisava realmente de mais médicos, nada a ver com o programa de hoje, mas a gente precisava de mais médicos para atender, para trazer uma paz na questão saúde aqui do local. Então, mais faculdades de medicina, e a gente tem aqui dois marcos importantes, então, Salvador e Rio de Janeiro. Salvador se chamou Escola de Medicina da Bahia e no Rio de Janeiro, Colégio Cirúrgico. Então, a partir de agora, a gente começa a ver pontos importantes da história que estão dentro desse período, tá? Bom, o que a gente começou a ter aqui, então, dentro desse intervalo? Ó, lembra dos mores da vida? Continua aqui nesse raciocínio, tá? Então, a prática médica começou a aumentar. Já que eu tenho mais faculdade de medicina, eu tenho gente se formando aqui, tá? Então, a gente passou a ter algo que se chama fisicatura mor. Fisicatura mor é a fiscalização do exercício da prática médica. Veja que se assemelha-se a um conselho, tá? Então, vou colocar aqui conselho de medicina, que não é bem isso, mas é só para você entender a questão de fiscalização. Outro fato, provedoria mor, inspetoria, um outro termo, né? E nessa provedoria mor se fazia a vigilância, entre aspas, porque os termos não eram esses, a vigilância sanitária. E onde se fazia principalmente vigilância sanitária? Você pensa que é um período de muita entrada e saída dentro do país. Aqui tinha um olhar, né, muito especial para a região dos portos, tá? Algumas normas sanitárias foram saindo, o saneamento básico começou a ser olhado também com foco nos portos, então assim, não foi algo como a gente tem hoje, mas era algo completamente abandonado. E agora passou-se a ter um olhar melhor, tá? Foi criada a Junta Central de Higiene Pública, onde aqui a gente tem o contexto da febre amarela, tá? Detalhe, aqui a gente viu que a gente estava com Dom João VI chegando, e aqui já tinha avançado um pouquinho mais, tá? Aqui já é Dom Pedro no poder, tá? Mas Junta Central de Higiene está dentro desse intervalo, Junta Central de Vacinação, porque antes, aqui é importante, porque antes tinha um outro nome, isso também já caiu. Antes se chamava assim, ó, Junta Vacínica da Corte, tá bom? Então mudou o nome, mas olha, já tinha ações pontuais aqui pensando num combate, né, da situação que estava. Essas santas casas foram aumentando um pouco mais, então grava família imperial e igreja fazendo parceria para aumentar o poder mesmo, tá? Criação de câmaras municipais, não eram as secretarias, mas se assemelham nessa ideia, tá? Tinha uma ação discretamente com todos os Ds do mundo descentralizada. Então ainda não eram algo descentralizado, mas eram pequenos locais de administração um pouco mais descentralizado. Então, você percebe que aqui tem um acréscimo ao olhar saúde, tá? Então, se o império está aqui, eu preciso investir um pouco mais aqui, tá? Quando a gente fala nos portos, né, que é algo muito importante de chegada, né, e doença para dentro, doença para fora, essa tal inspetoria era guiada por um doutor Manuel Vieira da Silva, tá? Então, quando chegava o navio, era feita uma inspeção, se a pessoa vinha com sintomas ou seja, aparentemente doente, então a pessoa ficava em quarentena, ela não entrava no país. Os demais
entravam. Mas claro que, por que então que continuava chegando doenças? Porque a princípio, então, se a pessoa doente não entra, teoricamente, a saúde vai se equilibrando, mas não se tinha o conhecimento do que era período de incubação. Então, período de incubação, eu já estou infectado, já estou contaminado, mas eu ainda não manifestei o meu primeiro sintoma que mostra para o mundo, né, que me mostra e apresenta ao mundo com clareza a manifestação de uma certa infecção qualquer. Então, esse período de incubação, ele era desconsiderado, ele era desconhecido de fato, então chegavam pessoas já contaminadas que aparentemente não tinham sintomas, entravam e continuavam então disseminando doenças aqui para dentro do país, tá? Isso para dentro e isso para fora, porque as pessoas também voltavam para Portugal, tá? Então, por causa do desconhecimento do período de incubação, esse fato continuava acontecendo, um grande problema aqui continuava acontecendo. E quando se fala que a pessoa ficava em quarentena, ela ficava onde? Ela ficava nesses tais lazaretos, eram estabelecimentos para esses períodos de quarentena, tá? Eles ficavam ali junto às regiões dos portos, tá? Das cidades também. E aí tinha uma autoridade sanitária que concedia o visto de entrada quando achava mais seguro para a população, tá? Esse doutor Manuel, que a gente citou aqui acima, que fazia todo esse cuidado com os portos, inclusive, ele traz 3 conceitos que hoje a gente usa com mais clareza, com mais facilidade, mas fato é que teve essa origem, tá? Então, ele já trazia o termo endemia, epidemia e pandemia. E ele trazia exatamente dessa forma que está aqui, tá? Epidemia, uma doença sob controle, uma doença que a gente sabe que acontece, mas hoje a gente sabe que uma endemia, ela está no número esperado dentro da região, espaço e tempo. E aqui tinha a mesma ideia, tá? Epidemia, quando sai do controle limitado a um país, e pandemia, quando extrapola a nação. Então, olha só como os termos foram um pouquinho alterados, um pouquinho aprimorados, digamos assim, mas segue ainda com a mesma ideia do que a gente se tinha nesse período imperial. Tudo bem? Gravou aí? Fez sua linha do tempo? Assista quantas vezes forem necessárias. Lembrando que o nosso material de estratégia é seu, tu baixa, reassiste. Tem o seu PDF junto para trazer esse contexto para você. Questões ao final, então não tem desculpa para você não aprender esse conteúdo, para você não se dar muito bem em SUS na sua prova. Vamos para o próximo período. Aqui a gente vai estudar a República Velha. Primeiro ponto, qual era? Gravar o intervalo histórico, tá? Claro, a gente vai esquecer na prova, mas mais ou menos essa sequência já te ajuda a se engajar com o seu conhecimento básico, de conhecimentos gerais mesmo que a gente traz do colégio, tá? Então, de 89 a 1930. A gente já sabe que 30 ali tem um marco histórico importante que começa o nosso próximo bloco depois, tá? Então, aqui a gente teve, só para te lembrar, em 1888 a gente teve aqui a assinatura da Lei Áurea, historicamente fazendo esse paralelo. Então, teoricamente, o que aconteceu? Se perdeu um grande número de trabalhadores escravos para o país. Percebeu que tem esse pano de fundo aqui acontecendo? Bom, então a gente está aqui na época da proclamação da República e 2 coisas acontecendo nesse cenário de fundo. A primeira coisa é a economia voltada ao Sudeste. Tá? Lembra, República do Café com Leite, café com leite. E quais são os estados que estão envolvidos na política de café com leite? São Paulo e Minas Gerais. Então, a economia do país está voltada para essas regiões. E a gente tem também um período de grande imigração. Portanto, se eu tenho a economia voltada para essas regiões, adivinha para onde que vai a imigração? Para essas regiões. E por que imigra tanta gente? Porque a gente precisa de mão de obra, tudo bem? Só que essas pessoas que estavam vindo para a mão de obra, elas tinham o quê? Elas tinham também medo, e não é à toa, né? Elas tinham medo dessas diversas doenças, dessas epidemias que tinham aqui no nosso país, já era de conhecimento, tá? Diante dessa situação meio caótica, né, que a gente estava aqui no nosso país, a gente tem alguns marcos importantes. Então, um deles, dentro do governo de Rodrigues Alves, e começa a anotar nome, começa a anotar ano, tá? Ele tomou dois grandes grupos, digamos assim, de medidas. A primeira tem a ver com a parte urbana e a segunda tem a ver com a parte saúde. Mas saiba que aqui também já caiu várias e várias vezes. Então, essas medidas é porque aqui se teve um grande susto com relação às epidemias. Bom, com relação à reforma urbana, teve a contratação de um belo engenheiro famoso, que já caiu nas alternativas, que deu aquela embelezada na cidade, aquela maquiada na cidade. Então, largou avenidas, derrubou cortiços. E veja que, ao fazer essas coisas, que hoje a gente sabe que a parte urbana tem grande influência com a saúde,
teve melhoria na saúde também. Mas aqui a ideia tinha a ver mais com essa maquiagem da cidade, tá? Afinal de contas, mais e mais pessoas iam chegando, o Brasil está crescendo, tá? Então ele precisa ser bem visto, inclusive. E no setor saúde, teve um marco muito relevante. Então, Rodrigues Alves liberou a atuação do famoso Oswaldo Cruz e houve uma criação de uma diretoria, grave esse nome associado com Oswaldo Cruz, porque depois o seu sucessor teve uma mudança nesse nome de diretoria, tá? Então, Diretoria Geral de Saúde Pública, grava Oswaldo Cruz, Diretoria Geral de Saúde Pública, tá? O objetivo, resumindo a história a fim, era atacar, o objetivo de Oswaldo Cruz era atacar o que se chamava de tríplice epidemia. Quem faz parte dessa tríplice epidemia? Quais são as doenças? Febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Nota que a varíola já chegou trazida pelos escravos africanos. A gente até viu questão de Lei Áurea, já passamos por esse período, tá? Mas claro que esse ataque a essa tríplice epidemia não era nada de forma fofa, porque a gente tinha por trás disso a ação do exército. Então era verdadeiramente um combate, né? A população, aqui, que foi uma coisa muito grave, que foi melhorada depois, ela não tinha nenhum tipo de informação, educação em saúde zero aqui, tá? E isso trouxe algo muito vertical. Eram ações que, sim, tinham uma importância à saúde muito grande, mas era feita de uma forma, assim, muito de ditador mesmo, né? Que afetava muito a liberdade das pessoas. Era extremamente invasivo, era obrigatório, compulsório, era violento, tá? Isso traz um grande problema dentro da população. Então, primeira coisa que é associar o departamento, a Oswaldo Cruz, as suas ações. Então, essas palavras-chave é que tem que fazer link aqui para você, para que todo esse período que num colégio, né, seria dado em meses, a gente consiga aqui numa aula. E para que todo esse período aqui que foi dado em meses, aqui numa aula a gente consiga fazer esse resumo. Então, grava tríplice epidemia, febre amarela, peste e varíola. Tudo bem? Bom, por trás dessa cena, a gente tem aqui um modelo de atenção à saúde, que também vai ser estudado em aula própria, que é o modelo sanitarista campanhista, tá? Olha só, sanitarista, tenta associar com algumas palavras, ó, com limpeza, tá? Então, a ideia é que além de cuidar da cidade, né, não teve aquele embelezamento da cidade, teve aqui o ataque também na saúde por trás disso, só que era de forma violenta. Então, invadiam as casas. Então, vou colocar aqui, ó, os guardas sanitários estavam por trás disso. Então, tinha invasão das casas, tá? Eles queimavam roupas, queimavam colchões. Então, você imagina como que era aquilo, como era aceito pela população ou não aceito, tá? E olha esse nome também para te ajudar, ó. Modelo sanitarista campanhista. Campanha é algo pontual, é algo provisório, tá? Tinha uma desinfecção dos espaços urbanos. Então, essa ideia que está por trás desse modelo de olhar para a saúde. O que é diferente, a gente vai ter na emenda aqui, né, que aí também não tem um caráter tão horizontal, dos programas. A gente terá programas já aqui acontecendo. Programas têm um caráter um pouco mais contínuo, mas também são focais, tá? Também são verticalizados, mas um pouco mais contínuo, não tão pontual como as campanhas, tudo bem? Os programas, a gente vai entrar programa de tuberculose, etc. Então, grava que nesse período aqui, Oswaldo Cruz em ação, tríplice epidemia tentando ser combatida, tinha um modelo por trás, modelo sanitarista campanhista, dentro aqui do intervalo da República Velha, tá? Então, a gente não falou da tríplice epidemia, então vamos lá, vamos atacar essas três. A primeira, então, contra a febre amarela, nós já vimos, então, se febre amarela é transmitida por mosquitos, era para eliminar esses mosquitos. Era utilizado o fumacê e era utilizado o petróleo. Lembra? Fumacê, ele é altamente químico, tá? Ele é irritante, tá? Respiratório, ele mancha, então manchava tudo de amarelo. Então você imagina a população recebendo isso assim de forma impositiva, o quanto era difícil, tá? A segunda, da tríplice, tinha como alvo a peste bubônica, então o foco era exterminar os ratos e também produzir um soro. Então você consegue perceber aqui um caráter nobre por trás, mas a forma que era feita não colaborava. Aliás,
tinha esse lema aqui, né? Os fins justificam os meios. Então, o importante é combater a tríplice. Dane-se de como isso vai ser feito. O resultado era muito mais importante. Então, tinha sua relevância quando a gente pensa friamente? Sim, precisava ter uma ação relevante e de impacto na saúde, porque as pessoas estavam morrendo, a expectativa de vida baixíssima. Acontece que a população não recebe, até pela falta de informação dessa forma, e a população vai se inflamando, até que o terceiro combate, enfim, dessa tríplice, causou um grande boom nessa aceitabilidade, né? A terceira era sobre a varíola, da tríplice, né, que a gente viu a epidemia. Então, a varíola, ela foi combatida com vacinação. Houve até uma lei que trazia essa obrigatoriedade de vacinação, e esse era o grande problema, então grava. 1904, nós tivemos algo que foi a revolta da vacina. E por quê, né, revolta da vacina? Porque já estava vindo da tríplice, do combate à tríplice epidemia de forma muito impositiva, de forma muito sem informação. E quando chegou aqui nesse boom, digamos assim, né, aqui foi um grande boom, houve uma revolta, porque a vacinação era imposta, a vacinação era obrigatória, tinha penalidades. Como assim penalidades? Então, para você entrar no trabalho, tinha que comprovar a vacinação. Para matricular na escola, a criança tinha que comprovar a vacinação. Para casar, tinha que ter a vacinação. Então, percebeu? Tinha aqui uma obrigatoriedade com afetação na questão social, individual da pessoa. Então, causou uma revolta enorme, e essa revolta aconteceu nesse período. Precisa saber esse período, tá? 10 a 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro. Revolta popular contra essa obrigatoriedade. Então, foi uma revolta, assim, também nada colorida, né? Totalmente violenta, totalmente sanguinolenta, tá? Degradação de patrimônios. E o resultado disso, que já foi questão em prova, é a suspensão da referida lei. Então, ela passou a ser facultativa, ou seja, a vacina não deixou de ser aplicada, mas não dessa forma obrigatória, tá? Depois de Oswaldo Cruz, veio Carlos Chagas. Importante você saber sobre isso, tá? Ele não retirou o modelo campanhista, mas ele inovou. Inclusive, ele mudou o nome do departamento. Então, o departamento que se chamava, né, o espaço que se chamava Diretoria Geral de Saúde Pública, passou a ter o nome do departamento, Departamento Nacional de Saúde Pública, tá? E ele introduziu algo muito importante, que é a propaganda sanitária. Então, aqui é como se fosse o preparo da população. Seria, assim, das formas mais primórdias, né, possível, um aspecto da educação em saúde, tá? Educação em saúde. Quando eu informo essa população da necessidade, eu trago mais conhecimento, né? Ela consegue aceitar muito mais as políticas que vão acontecendo, que muitas vezes pode incomodar as suas particularidades, a sua rotina, mas eu começo a entender, né? A população se sente pertencente. Então, começa a ter ali o início da importância da sociedade, não nas decisões, nada disso, mas traz ali uma aceitabilidade, uma adesão, ou pelo menos revolta por parte da população às ações de saúde que são ainda agressivas, que são ainda pontuais, que ainda não tem uma estrutura adequada, mas essa propaganda sanitária foi um marco da divisão entre Carlos Chagas e Oswaldo Cruz. Grava isso, tá? Fatos pontuais para sua prova. Aqui a gente não tá para contar a história, tá para contar o que já caiu, né, nas provas. Então, esse Departamento Nacional de Saúde Pública tem algumas funções, tinha algumas funções. Olha como já começa a ampliar um pouco esse olhar sobre saúde. Ele fazia o registro demográfico da população, já existiam laboratórios que colaboravam com o diagnóstico de algumas doenças, já existiam algumas medidas preventivas, como soro, vacina, isso foi sendo estudado um pouco mais, tá? Ação de propaganda e educação sanitária, que foi um grande marco da criação desse departamento, e aumento das atividades de saneamento. Cada vez mais se percebia a importância do saneamento para se prevenir doenças. Tá? Então, veio com ele a questão de alguns programas de saúde, que tem aquela diferença das campanhas. Também é verticalizado, como eu te disse, etc., mas começa a ter um caráter mais contínuo e não só para abafar aquilo que está explodindo. Então, controle da TB, controle de algumas endemias rurais, veio com Carlos Chagas. Tá? Na verdade, de fato mesmo, a ideia dos programas, ela veio com Oswaldo Cruz. A ideia
tá? Acontece que na prática só aconteceu com Carlos Chagas, tudo bem? Então, na história você encontra que é associada a Carlos Chagas. Não tais doenças, como tais doenças, por exemplo, a TB, tá? Ela era totalmente negligenciada anteriormente e agora recebe um pouco de mais atenção, que junto com a informação à população começa a ser mais aceito, tá? Outros investimentos aconteceram na época, na República Velha, então especializações em saúde pública, parceria com fundações importantes, com a Fundação Rockefeller, ela aparece às vezes na prova, tá? Ela visava fazer combate de endemia rural, ela trazia cursos para médicos que ajudavam na formação desses médicos, depois expandia, né, esses médicos para esses locais mais desfavorecidos, também com a área da enfermagem, né, da forma mais rudimentar ali ainda, mas trazia essa noção de formação e atendimento a locais mais vulneráveis, tá? Também aconteceu nesse período com menor importância aqui a tal missão Parsos, então a gente teve uma missão liderada por essa pessoa muito importante e criação de escola de enfermagem da Ana Nery, que para a área da enfermagem tem a sua relevância. Então fatores aqui não tão assim cobrados, assim, mas que pode aparecer. Agora, aqui é cobrado, tá? Então aqui a gente começa a ter um primeiro marco de forma bem tímida ainda do que a gente tem por seguridade social, previdência, esse contexto mais primário ainda, tá? A gente vai ter várias sucessões de serviços de atuação onde o Estado começa aqui de forma muito tímida, ainda não financeiramente, inclusive, mas com a permissão dessa criação da Lei Eloy Chaves, com a permissão em lei, né, inclusive, dessa importância desse olhar ao trabalhador de alguma forma, e isso vai evoluindo até o que a gente tem hoje, esse passo a passo a gente vai estudando. Mas aqui tem um marco muito importante. Então, ano, lei e o que já caiu muitas vezes em prova, anos atrás e continua caindo, tá bom? Então grava aí. 1923, a gente tem a Lei Eloy Chaves. Então, seria uma primeira ação relacionada à previdência, digamos assim, tá? Só para te trazer uma coisa anterior aqui, que eu tinha anotado, 1920, ou seja, um pouquinho só antes, tá? A gente tem um departamento vinculado ao Ministério da Justiça, que era uma instituição de organização das ações de saúde pública. Vou colocar aqui só como forma de lembrete, tá? A gente teve a instituição da organização das ações em saúde pública. Então, era um olhar aqui já, né, a saúde de alguma forma, mas detalhe que estava vinculado ao Ministério da Justiça. Então, vamos aqui de novo para a Lei Eloy Chaves. Grava que a Lei Eloy Chaves, ela é um marco inicial da Previdência Social, tá? E por que suscitou tudo isso? A gente teve greves importantes antes, que já caiu também. 1917, olha como demorava, né? Olha só, aqui estava um grande problema, olha onde foi suscitar, né? Muito tempo depois, né? 1919, a gente teve aqui greves trabalhistas muito relevantes para a época, né? Que a consequência disso culminou na referida lei em 1923, que seria um embrião aí da Previdência Social. Então, o que aconteceu com a Lei Eloy Chaves? Houve a criação das CAPs. Então, os trabalhadores, e o foco aqui era nas empresas ainda, tá? Mas os trabalhadores das grandes empresas estavam em condições bastante precárias. Então, precarização do trabalho, com umidade, baixa luminosidade, carga horária Deus dará, trabalhos insalubres, trazendo insatisfação, trazendo doenças, né? Então, trazendo aí uma diminuição, uma falta, inclusive, de mão de obra, concorda? Se afeta o trabalhador, afeta o negócio do dono do local, mão de obra. E junto às greves e etc., então, culminou 1923, Lei Eloy Chaves, tá? Foi alguma espécie de bondade? Claro que não, né? Eloy Chaves, inclusive, era dono de muitas fazendas e aí a sua mão de obra afetada atrapalhava na sua própria renda, tudo bem? Então, ó, esse modelo Eloy Chaves, que foi criado por Eloy Chaves pela lei que eram os CAPs, então a gente não está em outro modelo, cuidado. Depois a gente vai ter IAPs, etc., mas a gente está dentro de CAPs, grava isso, tá? Não era vinculado aos trabalhadores, às categorias profissionais, não. Eram vinculados às empresas. Claro que é empresa grande, né, gente? Empresas, tá? E através das contribuições dos trabalhadores trazia benefício aos tais trabalhadores. Então, são esses dois de grande relevância que você tem que memorizar. CAPES ferroviário em 23, que foi ali o marco mesmo, né? O 23, e depois CAPES marítimos 1926. Datas importantes para você.
Tá? A gente sabe, então, que essas categorias aqui, pela condição de trabalho, estava muito, muito vulnerável a risco de acidente, a adoecimento, e aí a diminuição da capacidade laboral versus toda a manifestação de greve, inclusive anteriormente, suscitou nessa ação pontual, que é o marco da Previdência Social. Então, CAPS, tá? Como que o CAPS funcionava? Era por forma de capitalização, então eram contribuições capitalizadas em contas, né, seja individuais, coletivas, que visavam a formação de uma reserva, né, que aí na ocasião, depois da aposentadoria, ia gerar um benefício ao trabalhador, tudo bem? Então, funcionavam em regime de capitalização, seguras, isentas de fraude? Claro que não. Estava lotado de trabalhadores ali colaborando? Também não, tá? Então, ainda era muito frágil, tinha um desconto salarial, então, para acontecer esse acúmulo de 3% no salário, e tinha ainda um outro requisito, que era 6 meses de carteira assinada, para participar, então, dessa capitalização, digamos assim, desse benefício previdenciário que seria futuramente recebido como aposentadoria, mas que durante esse período trazia assistência médica, família, inclusive, tá? Então, isso aqui já caiu em prova várias vezes, que foi o momento inicial que o Estado começa a intervir na saúde dessa forma, com esse marco da Previdência, tá? Ainda que não financeiramente, ou seja, CAPES, ela não é tripartite. CAPES é bipartite. Por que bipartite? Porque parte é do recolhimento do salário do funcionário e parte é do empregador, tudo bem? Então, o Estado ainda não está aqui financeiramente. Bipartite, o que vai diferenciar de outros modelos já mais para frente. Então, resumindo aqui nos CAPES, ele é organizado por empresas e não trabalhadores, tá? Não era obrigatório ao empresário, então era facultativo. Vai ofertar depois, futuramente, aposentadorias, pensões, serviços funerários, atendimento médico. Claro que esse atendimento não é, obviamente, o programa Saúde da Família. Estou com uma encravada aqui, deixa eu marcar aqui um médico. Não, né, gente? Era uma coisa mais pontual, era uma coisa mais emergencial, tá? Era um pronto atendimento, era uma coisa mais focada, mas já tinha um benefício que antes não tinha, tá? Assistência em caso de acidente de trabalho, essa assistência se estendia para a família, então nessa parte mais de saúde, tá? E o operário, rural, continuou de fora aqui, certo? Tranquilo? Então, esse foi o período da República Velha. Acho que deu para trazer vários pontos relevantes. Se a gente for estudar isso mais a fundo, né, filosofando a história, vai uma aula muito comprida, mas para fins de prova já é o suficiente para você encaixar a questão no período e encontrar a sua melhor resposta. Vamos para o próximo período, então. A gente vai estudar nesse período Era Vargas. Grava, então, qual é a primeira coisa? Gravar o intervalo de anos, tá? 1930 até 64. Grava isso para que você não seja pego em questões mais simples. A gente quer estudar muito a fundo, e às vezes escorrega numa questão extremamente básica, o que dá muita raiva, e aí pessoas que só tinham conhecimento de histórica até supérfluo conseguem acertar, e você que estudou tanto, come bola. Então, todos os detalhes aqui que eu estou te trazendo são importantes, tá bom? Segue aqui comigo no período Vargas 30 a 64. Tá? A gente teve aqui um caoszinhos, digamos assim, na saúde, então a gente teve uma transição demográfica, uma transição epidemiológica, porque apesar de ter algumas doenças infecciosas reduzindo, né, com aparente melhora, a gente passou a ter outras doenças que a gente não estava acostumado a lidar, como doenças crônicas, o que causou uma alteração muito grande na forma de lidar com a saúde, então problemas cardíacos, neoplasias começaram a aparecer, situação aumentada de violência e acidente. Então, cuidado, que quando a gente lê aqui, fala, nossa, agora melhorou. Não, realmente, houve uma redução de algumas doenças infecciosas, mas o aparecimento de outras na qual havia um despreparo completo em lidar, diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente também continua com a parte infecciosa sob controle, exceto quando tem situações de epidemia, pandemia, etc. Mas a gente tem uma melhora em comparação a esse histórico de saúde, e hoje a gente já sabe lidar com muitas doenças crônicas e tem ali uma ação voltada para acidentes já um pouco antiga. Então, hoje já existe uma conduta em andamento, digamos assim. Aqui não, foi uma transição que abalou um pouco como é que isso vai ser lidado pelo governo, né, para poder prestar uma certa assistência à população, tá?
grava isso daqui também. Em 1930, a gente teve a criação do Ministério da Educação e Saúde. Por que grava? Porque veja que educação era tratado aqui junto com saúde, que era o MESP, tá? Então, esse serviço aqui, esse ministério, assumia a prestação de serviços da saúde para os pré-cidadãos. Quem são pré-cidadãos? Olha o nome que era tratado, né? Eram os pobres, eram os desempregados, eram os trabalhadores informais, tá? Eram pessoas que não eram asseguradas pela, não é assistência, pela Previdência Social, tá? Então, portanto, não tinha cobertura da medicina previdenciária, tá? Não tinha essa questão de contribuição, receba alguma coisa. Não recebe nada. Então, existiu aqui a criação de um ministério para dar uma assistência a esses tais pré-cidadãos. E olha só, vinculado educação e saúde, tá? A era Vargas foi muito desenvolvimentista, estímulo total à industrialização, tá? E a gente vai ter uma mudança no que a gente tinha por CAPs. Então, os CAPs estavam acontecendo, mas aqui eles foram substituídos. Então, foi trancado, parado os CAPs, então CAPs parou de acontecer, entrou em jogo aqui os chamados IAPs e de institutos de aposentadorias e pensões. Então, essa foi uma ação de Vargas muito, muito importante. Tá? Essa filiação, né, passava agora a lidar com categorias profissionais, porque antes os CAPs eram ligados a empresas, lembra? Ferroviários, marítimos, e aqui o olhar era para categorias, tá? E como a gente teve esse estímulo à industrialização, a gente teve aqui a parte da saúde muito privatizada, então teve a aquisição de serviços privados para prestar assistência à saúde. Com relação aos IAPs, que substituiu os CAPs, tá? Então, a gente tem vários aqui, ó, numa sequência, você não precisa memorizar ano e qual é os IAPs, mas perceba aqui, ó, de 33 a 38, olha quantas categorias foram sendo acrescentadas aqui. Então, marítimos, comerciários, bancários, industriários, transportadores de carga, serviços públicos do Estado, olha que interessante, entrou aqui a parte dos serviços públicos também. E já aconteceu com relação a modelo, que a gente estudou alguns modelos, né? Que aqui, nessa época dessa tamanha privatização, seria o modelo liberal privado. Modelo liberal privado. É um nome que pode aparecer em prova dentro dessa era Vargas aqui, tá? Então, era a prática da medicina mediante a remuneração, né? Quem não podia pagar, poderia ser atendido pelas Santas Casas de Misericórdia, ou ainda qualquer outra instituição de caridade, tudo bem? E aí, o Estado assume isso, esse modelo, né? E quem pode pagar, então, vai ter esse benefício de forma mais próxima, além dos próprios IAPs. Então, os IAPs é uma introdução aqui do que nos CAPs não aconteciam com relação ao financiamento. Então, o CAPs, ele era bipartite, então tinha trabalhador e empresa fazendo aquela contribuição que ia se acumulando ao longo do período ativo, era ofertado assistência médica à família, ao próprio indivíduo, assistência a acidentes de trabalho, parte funerária, se precisasse, enfim, e depois, né, se sobrevivesse, a aposentadoria também. Então, aqui continua com essa ideia de aposentadoria também, de assistência, agora ligado a profissões e não ligado mais às empresas, mas tinha o Estado entrando financeiramente, o que muda completamente a característica da gestão e é questão de prova, né? Inclusive, tá? Então, volta para cá. Os IAPs eram um desconto salarial também, mas olha, não era mais opcional, era compulsório. Então, lembra que os CAPs, eles eram de financiamento bipartite, tá? Aqui, nos IAPs, a gente tem o financiamento tripartite. Estado responsável pela gerência também participava do financiamento. Então, lembra que Estado, aqui ele entrou com a parte financeira, mas entrou com a parte da gestão, né? Espertinho, entrou com a parte da gestão. Isso aqui traz o quê para o Estado? Traz muito poder, muito poder, tudo bem? E outro detalhe é que aqui ele é obrigatório, né? Lá nos CAPs ele era facultativo, tudo bem? Bom, aqui a gente já falou. Outros pontos importantes dessa era Vargas, né? Pontos aleatórios, digamos assim. A gente teve a primeira Conferência Nacional de Saúde em 41. A gente sabe que a oitava teve... Opa, faltou um V aqui. A oitava
teve um marco muito, muito importante do que a gente tem por SUS hoje, e aqui foi a primeira, então também é um marco importante, a primeira de todas, tá? Houve a criação da CESP. CESP é um serviço especial em saúde pública, prestava assistência aqui nesse foco, né, febre amarela e malária a trabalhadores de borracha e minério, então um fato pontual da época aqui, tá? Em 45, por causa desse lema, né, contexto welfare, estado do bem-estar social. Então, lembra que aqui teve a privatização? Então, a ideia por trás disso é que o Estado tem que prestar o mínimo de assistência possível à população. Então, mínimo de interferência, né? Olha só que grande justificativa para privatizar aqui, ó. O Estado não tem muito a ver. Ele entra com a parte dos IAPs, ok, financia, mas não tem muito a ver com todos esses fatores que extrapolam até mesmo que é saúde. Então, saúde, educação, habitação. Então, o Estado agindo ali minimamente. Foi criado um serviço chamado SANDU, que prestava ali um serviço de emergência domiciliar, algo mais pontual. Depois, em 53, esse aqui é o marco de prova, tá? Criação do Ministério da Saúde. Então, lembra que tinha o MESP, que misturava a educação com a saúde, E de educação e S com a saúde? Então, teve o desmembramento e criou-se, então, o Ministério da Saúde. Já caiu muitas e muitas vezes na prova, tá? Foi fruto de uma lei específica. Depois a gente teve a criação do DNRU, que é um departamento que olhava para as endemias rurais, ainda de forma muito, muito tímida. A gente teve a criação da LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, tá? Não incluiu todos os trabalhadores como deveria, então não incluiu rural, não incluiu doméstico, não incluiu militar, e também não incluiu servidores públicos, né? Infelizmente, essa parte aqui da Lopes, né, faltou um pouco o poder da execução, ainda ficou muito no papel nessa época, mas foi ali um olhar já, né? Veja que a população, ela acaba tendo uma certa influência, não como participação oficial, mas sempre há uma pressão no governo, né? IAP Rural também foi criado, que no começo estava completamente fora, tá? E o olhar era a ideia ao trabalhador rural, como o próprio nome diz, no entanto, também não saiu do papel. Aqui a gente tem Jânio, né, inclusive, né, por trás, mas não saiu do papel também, mas veja que já tinha ali um olhar, algo gritando sobre a parte rural, tá? E foi um período de vinculação da saúde com um caráter contributivo, muita privatização, quem podia pagar muito que bem, quem não podia ia para a Santa Casa de Misericórdia, pedia caridade ou fazia parte de alguns IAPs, então era uma forma de saúde bem peculiar da época, beleza? Vários fatos históricos, Era Vargas cai bastante, República Nova cai bastante, tá bom? Vamos para a nossa próxima etapa. Vamos lá. Período da ditadura, a coisa começa a esquentar aqui, tá? Período de 64 a 85, é onde a palavra reforma sanitária mais se encaixa. Só que como o seu examinador não tem tanta noção do que esse termo quer dizer, né, literalmente, período da ditadura para frente, e começa a pedir coisas lá para trás, como CAPES, IAPs, criação de Ministério da Saúde, toda a parte para trás, qualquer coisa pode ser possível, né? Então, é bom você estudar e ampliar esse termo, ao invés de reforma sanitária, entender como história das políticas públicas. E você se garante na prova sem tomar lá grande parte do seu tempo, tá? Vamos ver esse período aqui, o que marcou para que você faça uma excelente prova. Vamos lá. Bom, na ditadura militar, a gente tem aí a privatização acontecendo, fruto do período anterior. Então, olha o nome do modelo médico tão comum aqui, ó, modelo médico assistencial privatista. Opa! Então a gente tem aqui uma mudança no regime político e a gente tem aqui, está na ditadura, né? E a gente tem também a mudança no jeito de atender saúde, uma ênfase ainda maior aqui, né? Então aqui a gente esquece tudo com relação à promoção, à prevenção, qualquer olhar que tenha acontecido para trás de forma tímida, esquece aqui, tá? A ideia aqui é lucro, aumentar leito, a atenção à saúde mediante pagamento, tudo bem? Então, seria assim, ó, o Estado financia, o setor privado executa, o setor privado cresce e lucra, tá? Então, é um período privatizante, o foco é no físico, o foco é hospitalocêntrico, tá? E claro que tinha muita fraude, então foi um período corrupto, um período que não tinha um olhar fiscalizador, transparência na saúde, um período totalmente centralizador no âmbito federal. Então, só quem tem carteira assinada ou quem pode pagar recebia assistência à saúde adequada, fora isso, nada, só quase que misericórdia, né?
Literalmente, por isso que é um período classificado como excludente e clientelista. Então, tem que ser os clientes, pessoas relevantes, conseguem receber uma assistência à saúde adequada, tá? Isso melhorou a questão da saúde no geral? É claro que não, né? A gente começou a ter situações precárias, associadas com muita pobreza, então, doenças marcadas pela pobreza, né? Então, a gente tem doenças da pobreza, a gente tem doenças da modernidade, então a parte mais crônica que a gente viu que estava crescendo, né? Então a gente teve uma piora no estado geral dos indicadores de saúde. Então, o que de fato piorou? Então, a mortalidade infantil piorou, a mortalidade materna piorou, tá? Então, aqui são indicadores especiais, importantíssimos de como a população caminha. E, de fato, começa aqui uma insatisfação muito profunda que marca o movimento da reforma sanitária, tá? Lembra que tinha os IAPs? Pois é, os IAPs aqui, eles foram unidos. Então, a gente estava com 6 institutos, 6 IAPs, e foi criado nessa junção o INPS. E por que é o terceiro mecanismo previdenciário? Porque a gente teve os CAPs, os IAPs e agora o INPS, tá? Por isso que é o terceiro mecanismo previdenciário, né? E aí, as contribuições de todos se juntaram. Se eles se juntaram enquanto instituições, as contribuições também juntaram. Então, olha só o volume, o montante que foi juntado aqui, que estava sendo gerido pelo Estado, porque o INPS vai gerir as aposentadorias. Então, vai fazer a gestão. Olha só o quanto de dinheiro junto aqui, né? Então, vai gerir a aposentadoria, vai gerir a pensão, vai gerir a assistência médica dos trabalhadores do país. Olha só, isso, o volume de dinheiro que estava aqui passou a ser similar, quase igual ao orçamento nacional. Olha que delícia para fraude, etc. Tá? E tinha um perfil bastante assistencialista. Então, INPS veio depois dos IAPs, na junção desses IAPs, para a gente entender a evolução histórica desses mecanismos. Tá? Bom, o INPS unificou, então, as ações da Previdência dos trabalhadores e, claro, que sempre fica a gente de fora aqui, tá? Trabalhador rural, trabalhador doméstico. Só que a gente tem aqui uma questão muito importante. Então, primeiro, o INPS ele é tripartite também, obrigatório também, e unificado porque juntou. Então, leva muitas características dos IAPs, mas unificado. Mas a gente tem uma dicotomia importante aqui, porque o Ministério da Saúde, lembra que ele já tinha sido criado. Ele tinha sido criado em 1953, tá? E ele ficou aqui, lembra, INPS vai tratar tudo junto, a gente vai tratar de previdência, saúde, tudo junto. E o Ministério, ele ficou mais com essa parte de promoção da saúde, prevenção de agravos, então campanhas, ficou com programas e etc. Mas tinha ênfase para esse tipo de serviço na época? Eu já te disse que não. Então, o orçamento ficou com menos de 1% dessa parte para o Ministério da Saúde, porque toda a questão hospitalocêntrica, que era o relevante para o olhar da época, ficou para o INPS, tá? Então, o Ministério da Saúde, mesmo que quisesse, não tinha verba para trabalhar. Então, ele ficou aqui esmagado, apesar de já ter sido criado, tá bom? Bom, anos 70, a gente começa a ter alguns projetos ainda tímido de medicina comunitária. Lembra que a gente está caminhando para a Constituição. Quando que foi a Constituição? Essa Constituição que a gente está tratando, 1988, aqui a gente está em 70, mas distantemente do que a gente começou a estudar lá em 1500, a gente está muito mais próximo, né? A gente está caminhando. Então, perceba que tem ali uma insatisfação pública e algumas ações pontuais para se trazer o que a gente tem por saúde por hoje, tá? Então, a ideia era que tivesse a monopolização, ou seja, já se olhava a importância disso, mas era de forma muito tímida ainda, tá? Então, isso aqui foi a grande base da reforma sanitária. Olha só que importante aqui, a criação do PNI, bastante focal, ainda voltado para a população mais pobre, mas olha só, teve a criação de algo que a gente estuda muito ainda hoje, né? Então, lembra que a gente está nesse boom de sistema privado, né? O empoderamento do sistema público, porque fazia a gestão dessa parte privada, mas já algumas ações tentando sair dessa prisão, desse modelo que estava acontecendo. Bom, e olha só o que foi acontecendo de fatos relevantes. A gente teve um tal de PPA, Plano de Pronta Ação
também fazia ação de urgência e emergência, e aqui ele era mais aberto, teve uma iniciativa aqui diferente do ritmo que estava vindo, então tinha algumas coisas pontuais fruto da insatisfação, como eu te disse, e aqui começa alguns movimentos. Veja, aqui está em 70, aqui a gente já está em 74, então foi uma ação pontual de urgência e emergência aberto, não vinculado simplesmente a porque tem carteira assinada ou não tem carteira assinada, tá? Então fez parte desse período histórico. A gente teve a SUCAM, Superintendência das Campanhas de Saúde Pública, tá? A gente não teve a piora da epidemia em geral, mortalidade infantil, materna, etc. Então aqui começou um olhar sobre isso, porque o governo estava sendo completamente criticado pela situação epidemiológica que estava o Brasil no geral, né? Esse órgão aqui, ele tinha vinculação ao Ministério da Saúde, que por causa da criação da superintendência, começou a ter uma verba um pouquinho melhor aqui, ainda bem precária, tá? Depois, a gente teve a criação do Sistema de Informação de Mortalidade, esse estudo, esse indicador, de forma mais clara, em 75, estamos chegando na Constituição, né? A gente teve aqui um outro marco muito importante, que eu vou te explicar com mais clareza no próximo slide, mas foi em 77, tá? Olha só, a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. A gente tinha o INPS, certo? E agora foi criado o INAMPS. O INAMPS, ele substituiu o INPS, calma que eu vou te explicar com mais clareza aqui. A gente teve nesse ano criado o SIMPAS. SIMPAS é o Sistema Nacional da Previdência Social. Então a gente tinha assim, ó, o INPS, ele tinha duas funções, tá? Ele tinha a função de aposentadoria e ele tinha a função de assistência médica, tá? Era assim antes do SIMPA, tá? Assistência médica, pronto. Aí veio o SIMPAS. Aí veio esse marco aqui, grava aí, 77, 78, varia, tá? Com relação à literatura. Veio o SIMPAS. Com o SIMPAS, mudou. O INPS, ele fica com a Previdência, tá? E agora, com a criação do INAMPS, ele passa a ficar com a assistência médica. Então, perceba que o INAMPS veio depois do INPS e ele não substituiu, mas ele pegou uma parte das suas funções para si, tá? Então, o INAMPS grava isso, não substituiu o INPS, pegou parte das suas funções, tá? Lembrando que, apesar do INAMPS aqui, ó, desse novo serviço criado, que desmembrou o INPS, ficar com assistência médica, lembra? O Ministério da Saúde ainda existia, só que continuava com a mesma cara. E INAMPS ficava com assistência médica no geralzão, aquela parte mais hospitalocêntrica e curativa, e o Ministério da Saúde com a mesma carinha, de prevenção, de promoção e etc. Não tão sucateado quanto no começo, mas ainda não suficiente para que essas ações tivessem grande relevância, tá? Em 77, a gente teve um grande lema trazido pela Organização Mundial da Saúde, Saúde para Todos no ano 2000. Então, uma ideia, uma proposta aqui para frente. Veja que 2000 já passou do período da Constituição, então tinha já um olhar, um grito aqui da sociedade, por causa das críticas que a gente tinha, a situação epidemiológica, insatisfações e tudo mais, tá? PIAS, outro ponto importante aqui. PIAS, ela contava com a ajuda da população para disseminar informações e saneamento. Então, como é que chama? O que era PIAS? Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento. A ideia era levar informação útil que afetava a saúde, né, a pequenos municípios, a áreas mais rurais, a área que tinha um investimento de saneamento básico ainda precário e precisava dessa informação, precisava desse cuidado, precisava também desse investimento. Então, veja que tem aqui uma ideia de espalhar um pouco mais desses conceitos que estavam em volta da saúde. Vamos continuando. Bom, a gente estava aqui um período de grande discussão, né? E outra coisa que aconteceu aqui, que eu nem coloquei no slide, é que no período da ditadura, muita gente foi o quê? Exilada. Então, muitas pessoas que traziam um conhecimento, uma ideia, um ideal do que a gente tem por sistema de saúde hoje, né? Algo mais universal, algo mais integral, que não estava com esse nome em vigor, mas essa ideia por trás era totalmente contra a prática realizada majoritária do período da ditadura. Era contra, as ideias se chocavam demais. Então, essas pessoas mais problemáticas, com aspas,
ao governo, elas foram exiladas, né? Então, tira quem está atrapalhando a linha de raciocínio, né? E fica aqui quem simplesmente é da mesma linha de raciocínio ou simplesmente obedece. Então, quando essas pessoas voltarem, vai dar um grande boom aqui. Perceba, isso vai fortalecer. Então, quem manifestava aqui ainda sobre ações um pouco diversas a essa ideia que estava predominando na assistência à saúde, digamos assim, era muito abafado, não tinha grandes forças. Mas isso começou a mudar nesse período aqui, tá? Então, tinha grande discussão da prática médica e etc. E aí teve um documento muito, muito importante, conhecido como Declaração de Alma-Ata. Grava esse nome aqui, tá? A Declaração de Alma-Ata foi fruto da primeira Conferência Internacional de Atenção Primária em Saúde. Olha, começou a falar assim, atenção primária em saúde. E por que é tão importante? Porque é nesse documento aqui que a OMS, ela trouxe o conceito de saúde, ela definiu saúde, lembra? Como que era a definição da saúde da OMS? Completo bem-estar. De que característica? Físico, mental, social e não simplesmente a ausência de doenças. A OMS trouxe esse conceito, a gente usa muito esse conceito e ele é fruto da Declaração de Alma-Ata, né? Então aqui também eram trazidos esses conceitos que a gente conhece hoje, né? Então aqui se valoriza, digamos assim, o direito universal, era discutido sobre isso e veja, era em forma internacional, né? Que mais? A valorização da própria atenção primária, como a gente vê. Então, a atenção primária que valoriza vínculo, que valoriza o acolhimento, a ideia, né, que não tinha essa palavra de fato, que valoriza as tecnologias leve ou leve dura, enfim, tá? Então, são conceitos discutidos aqui, chacoalhando a população mundial, inclusive. E aí, aquelas pessoas asiladas, através da lei da anistia, 1979, pôde voltar para cá. Quantos sanitaristas tinham sido exilados e as suas ideias agora voltando vai trazer uma força gigante para a modificação no sistema de saúde, tá? Bom, outro fato importante, Previ-Saúde 80, estamos chegando perto. Quem trazia Previ-Saúde? O governo de Figueiredo, tá? O governo de Figueiredo trazia Previ-Saúde. O que é Previ-Saúde? Programa Nacional, veja que ainda tem uma centralização, né? Dos serviços básicos de saúde. Não é o PSF, claro, mas tem aqui um pezinho, um rascunho de PSF aqui. A ideia era trabalhar com a população adscrita, grava aí, Previ-Saúde. Então, tinha ênfase nessas ações primárias, na comunidade, regionalização, tá? E só que chegou a ser elaborado assim de fato, então veja que isso aqui é uma ideia que ficou um pouco travada, porque teve ali um grande boicote, né, dos dirigentes do INAMPS, tá? Então, ainda assim é importante historicamente, porque está sendo um precursor do que a gente tem por hoje, tá? Então, as ideias do PSF já tinham sido discutidas um pouco aqui para trás. Depois a gente teve um outro marco importante, 82, chegando cada vez mais perto do nosso fim aqui de conversa, digamos assim. Então é o CONASP. O que é CONASP? Conselho Consultivo da Administração da Saúde Previdenciária. Opa, Conselho Consultivo. Então aqui eu tenho a função de analisar, de racionalizar os gastos. Então eu quero aqui melhorar a assistência à saúde com esse olhar um pouco mais de auditoria, digamos aqui. Eu quero evitar fraudes, porque a assistência médica privatista estava rolando livre e solto e fraudes, obviamente, por trás disso também, tá? E o plano CONASP, ele teve algumas propostas. Dentre as propostas, além dessa parte de fraude toda, tem uma delas que chama muito a atenção, que é o Programa das Ações Integradas de Saúde. Programa das Ações Integradas de Saúde. Aqui também se valorizava um pouco da atenção integral, pelo próprio nome. Aqui se valorizava a questão da porta de entrada, tá? Preconizava a regionalização coordenada por comissão ainda paritária, então, ou seja, estava muito ligada ao governo, estava muito ligada à ideia aqui já por trás da participação social por trás, né? Tinha uma coisa já gritando aqui por trás na necessidade de organizar essas ações que deveriam, além de ser universais, como a gente viu mais para trás, tem uma tendência aqui a ser integrada, a não ofertar coisas tão pontuais. E olha os princípios desse programa de ações integradas,
que é trazido aqui. Olha as diretrizes dessas ações integradas. Às vezes aparece como PAIs porque entra com o nome programas, tá? Então aparece às vezes PROAIs, na verdade, né? Aparece mais como assim, ó. Oh, meu Deus do céu. PROAIs. PROAIs. E aí seria o Programa das Ações Integradas, mas está falando da mesma coisa, tá? E essas ações integradas teriam como diretrizes universalização, acessibilidade, descentralização, integralidade, participação comunitária, começa a chegar um pouco mais próximo, né? Veja que esse modelo assistencial, ele sai um pouco da parte só curativa, mas entra numa questão preventiva, de promoção, educação em saúde, começa a olhar para a saúde de uma forma um pouco mais menos pontual, mais completa, né? O AIS também propunha a criação de um sistema de referência e contra-referência, tá? Então, dando prioridade aqui para a rede pública dos serviços em saúde, que tinha complementaridade, sim, da assistência privada, mas não enquanto elo principal da possibilidade de alguém receber saúde, tá? Bom, nesse período também foi viabilizada a realização de convênios trilaterais. O que eram os convênios trilaterais? Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social e as Secretarias de Estado da Saúde. Então, mais unidades governamentais trabalhando e olhando, e veja que está descentralizando com isso. Eu já tenho aqui uma secretaria estadual, além dos ministérios, que os ministérios são nacionais, né? Para racionalizar os recursos da capacidade pública, para distribuir melhor os serviços, para olhar um pouco para a atenção primária, tá? E a gente tem na ação que a gente acabou de estudar como parte da criação do SUS. Veja, não é o rascunho de SUS, não é o grande marco, não é. Mas a ideia está sendo construída do que a gente tem por SUS. Então, quando se falar de reforma sanitária, além de todo o contexto histórico que a gente já viu, a gente sabe que fortemente essa parte do que a gente tem por hoje, da ideia de SUS que a gente tem hoje, começou de fato ali no começo dos anos 70, pode aparecer também final dos anos 60 e tudo bem, tá? E a ideia é um pensamento médico-social, onde sai um pouco do indivíduo, começa a vir para o coletivo, começa a perceber a influência das desigualdades no papel da saúde, a necessidade de olhar para essa coisa correlata além da doença, porque a gente já tinha a definição do que é saúde pela própria OMS, então começa a ter uma proposta mais concreta de mudanças sociais, mudanças sanitárias, e vem o nosso lema, tá? Democracia e saúde, marcou muito esse período. Algo que era contra a privatização, que clamava por um novo sistema de saúde mais ampliado, que tivesse mais controle social, então a participação social gritando para entrar nesse processo todo, com olhar à atenção primária e que vá além da reforma setorial, que as mudanças extrapolem o próprio setor saúde. Então, percebeu que foi uma construção de berros da sociedade, com coisas pontuais acontecendo ao longo da história, que está culminando numa grande explosão de mudança que é inevitável, de fato, ainda mais com o retorno dos exilados, tá? Outros fatos importantes para a gente encerrar o período de ditadura é a criação do Centro Brasileiro de Estudos Especiais em Saúde, 1976, que foi um grande marco aqui da reforma também, tá? Então, medicina, enfermagem e outros integrantes discutindo como deveria ser saúde, e esse SEBS, ele criou o primeiro simpósio de saúde, onde se discutia políticas de saúde, tá? Ela ali tem uma proposta que vai culminar no SUS também, então tem relevância histórica. Então, o simpósio de saúde foi criado pelo Centro Brasileiro de Estudos Especiais, tá? A gente tem também a criação aqui, a Abrasco. O que é a Abrasco? A de Associação Brasileira de Saúde Coletivo, também colaborando com a educação. Então, quanto mais pessoas tinham essa noção da importância de como a saúde deveria ser ofertada, mais forte ficava. E aí, a gente vai ter aqui em 86, lembrando que a ditadura iria até 85, então 86 é que vai começar no outro período aqui, a tal famosa 8ª Conferência de Saúde, que marca um novo período e marca o antecessor do que a gente tem por SUS, de forma que chove na sua prova, e eu vou te detalhar o que interessa dentro desse período.
Beleza? Encerramos mais um período, tenho certeza que o seu conhecimento está somando, e como é muita informação, coisas mais relevantes que dá para fazer um elo mais histórico e te ajuda a memorizar, e coisas mais pontuais que faz parte do seu estudo, eu te recomendo a ver de novo, eu te recomendo a pegar o seu PDF e ler com muito carinho, porque ele está totalmente engajado, te conduzindo junto com os exercícios e no final mais a sua bateria de exercícios, para que você faça uma boa prova. A ideia é que você tenha a melhor prova do mundo, que você não ali acerte mais ou menos e novamente tenha que começar a estudar para concurso. Não, que você tenha uma evolução a partir das aulas que você tem aqui no Estratégia e passe a acertar questões que eram para você completamente impossíveis antes. Tudo bem? Então, gente, encerra mais esse bloco e bora para o próximo. Vamos falar do período da Nova República, e a importância dele é porque ele é o último degrau antes da própria Constituição. Então a gente viu que ditadura tem um conteúdo muito denso que cai, e todos os períodos que estudamos têm partes mais prováveis, partes menos prováveis, mas ainda assim eu considero a aula bastante objetiva as propostas das provas que têm aparecido, tá? Mas aqui a gente já vai entrar naquele momento pré-SUS de fato. Então aqui é o boom do raciocínio de saúde pelo amor de Deus para todos, saúde pelo amor de Deus integral. Então essa característica do que a gente tem hoje, né, e é o normal que a gente está acostumado quando estuda a regulamentação inicial da lei orgânica, veio daqui, veio fruto de toda a continuidade, mas explodiu aqui. Então é muito cobrado em concurso sim. A gente tem marcos aqui relevantes, lembra o ano, pelo amor de Deus, não esqueça, 1985, 1988, é por isso que é tão curtinho aqui, e os marcos aqui todos são importantes por esse período tão pequeno. Grava isso daqui, pelo amor de Jesus Cristo, 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então a gente tem em 1985, além do meu caro nascimento aqui, a gente tem um governo que deixa de ser autoritário, a gente tem o fim da ditadura, certo? E a gente tem aqui a Nova República, e, portanto, uma mudança aqui na política que vai refletir na mudança na saúde. Muitas inovações, muitos avanços, tá? Então, a gente tem aqui muitos médicos, muitos profissionais da saúde, muitos sanitaristas que são engajados com a saúde, atuando em prol dessa mudança necessária que a gente vai ter aqui na saúde. Muitas discussões. E vem aqui, lembra que a gente teve a primeira, a segunda, a terceira, lá no seu PDF, inclusive, eu coloquei quais são todas as conferências nacionais de saúde, coloquei as datas de todas, os lemas de todas, que eu não acho importante ficar decorando isso, mas entender o quanto, conforme você vai lendo os temas, você vai percebendo o quanto o assunto da saúde vai evoluindo. Isso sim te ajuda a eliminar alternativas em prova, né? Então vai lá na primeira e vai percebendo a sua evolução. Coloquei todas bem atualizadinho para você conhecer esse processo todo. Então a gente teve a 8ª, esse ano aqui é extremamente cobrado com relação à 8ª. Então se coloca de tudo nas alternativas, menos o ano certo. Então grava 1986, 8ª Conferência Nacional de Saúde. É um movimento que não vem de um partido político ou com uma ideia política por trás, simplesmente. Grava também essa palavra. Ela é um movimento suprapartidário. Suprapartidário. Qual é o lema, o tema? Que é dito como lema em algumas provas. Democracia é saúde. Olha só a necessidade de trazer a democracia, de trazer o povo para a discussão. E teve a liderança do presidente da Fiocruz. Aqui foi uma discussão eterna, fruto dessa luta toda que a gente viu, que a gente quer tirar o sistema de saúde de forma centralizada e trazer a tal descentralização. Quando eu descentralizo, eu trago para a mão também da comunidade a participação de alguma forma. Então aqui a gente teve marcos importantíssimos, tá? E um desses marcos aqui, ó, ela foi a primeira conferência que a participação popular estava lá. As demais, ainda que o tema, ora se aproximasse mais com a atenção primária, ora fosse mais centralizado, não importa, não tinha participação popular. E aqui é essa 8ª que teve esse marco tão relevante. Foi realmente um momento chave, assim aparece na prova, chave do movimento de reforma sanitária. Foi a afirmação da impossibilidade de se separar a garantia da saúde como direito social mesmo, direito de cidadania, tá bom?
Grava isso daí. Tinha dívidas sociais? Nossa Senhora, como tinha, né? Isso aqui, o fruto da 8ª conferência, vai ajudar na construção do nosso SUS hoje. Separei aqui para você possibilidades de prova. Bom, a 8ª conferência de saúde cai com frequência que ela é um marco legal, mas ela não é um marco legal. Ela é um marco ideológico. Por quê? Qual é o marco legal? O marco legal é a Assembleia Nacional Constituinte, onde daqui saiu o texto constitucional, que saiu a própria Constituição. Então, o marco legal, Assembleia Nacional Constituinte. Pode falar com o marco legal da Constituição? Pode também. As bancas colocam isso de uma forma mais geralzona. Marco legal, marco jurídico, ok, tá? Agora, marco jurídico, 8ª Conferência de Saúde, aí tá errada, tudo bem? Então, marco ideológico da reforma sanitária, apresentou ali os usuários enquanto participantes, discutiu-se um modo de saúde totalmente ampliado e diferenciado, aliás, uma saúde que era um direito, coisa que não aparecia muito escancarada dessa forma, ainda que foi se ampliando em ações pontuais. E aí trouxe algo muito interessante, não só uma participação na administração, não só uma participação financeira, mas a saúde enquanto dever, isso aqui vai estar muito claro no texto da Constituição. Então, dever, porque antes a gente tinha o Estado, né, fazendo a participação financeira tripartite e fazendo essa administração. Mas essa administração tinha muito aqui fraude. Essa administração tinha um interesse econômico por trás, não era nenhum tipo de bondade, concorda? E aqui o Estado assume, tá? Não só financeiramente, mas com a oferta das ações e serviços de saúde. E a ideia é a instituição de um sistema único de saúde. A ideia aqui não é o nome ainda SUS, mas é que fosse um sistema para todos, ampliado, Brasil inteiro, tá? Bom, a Constituição, a gente sabe que ela é de 88, certo? E um ano depois do quê? Da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, em 87 a gente tem o tal SUDES. Olha só, a assistência médica aqui, ela estava ligada ao INAMPS ainda. Isso aí, lembra que a gente estudou historicamente todo esse processo, associado também com as ações do Ministério da Saúde, etc., tá? Então, estava com o INAMPS, e aí criou-se o tal SUDES. O SUDES foi uma proposta, então, que veio depois da 8ª Conferência de Saúde, e ela surgiu como forma de convênio ao INAMPS, junto com as secretarias estaduais de saúde. Então, o SUDES, ela foi uma junção aqui de convênio do INAMPS com as secretarias estaduais de saúde, tentando mesclar alguns elementos centrais da proposta da reforma sanitária, né? Alguns princípios que a gente vai ver, tais como estão aqui abaixo: equidade, descentralização, regionalização, hierarquização, implementação de distritos sanitários. Então, olha como observa-se aqui um olhar já para o território, coisa que não acontecia com frequência atrás. Já começa a conversar com o que a gente tem de SUS posteriormente. Detalhe que o SUS já caiu em prova que foi uma ação de saúde, um programa de saúde. Não foi. O SUS foi um sistema que veio antes do SUS, simplesmente. E aparece em prova que o SUDES foi um rascunho do SUS e pode ser aceito dessa forma assim. Então, rascunho do atual SUS, porque o SUS, atualmente, ele é único, tá? Então, tudo que a gente teve antes foi uma ponte para a gente chegar aqui. Ele não é mais convênio com absolutamente nada, tá? E depois, então, do SUDES, a gente teve o nosso marco jurídico, que é a Carta Constitucional, que veio trazendo essa Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã. E ali a gente tem um blocão, que é a Seguridade Social. Então, a gente tem dentro da Seguridade Social a saúde, a previdência e a assistência social. 3 coisas dentro da Seguridade Social. Mas você já percebe que fica na mão do governo tal prestação. E nos importa estudar esses blocos aqui da Constituição. No 194 e 195 trata da Seguridade Social e depois a seção Saúde vai do 196 ao 200.
eu nunca deixei de estudar essa parte inicial, mesmo quando na prova cai a sua saúde para frente. Porque ainda que a banca não possa cobrar na literalidade, me ajuda a entender aonde que a saúde está inserida. Então, observe, se o seu edital não cita a Seguridade, né, o 194 e o 195, então você não vai precisar ficar decorando cada artigo ali, principalmente o 195, que fala do financiamento ali da Seguridade. Mas essa lida rápida, principalmente o 194, ela insere melhor a saúde e a sua cabeça vai fazendo um quebra-cabeças mais lógico para o aprendizado de SUS. Não tem como estudar SUS só coisas pontuais, aleatórias, porque você vai esquecer, vai ficar uma coisa muito solta, você não vai nem aproveitar o seu estudo se você ficar um tempo sem estudar, vai fugir da sua memória. Agora, quando você estuda de forma entrelaçada, você pode não se tornar um mestre da saúde pública, e nem é o objetivo da aula, mas você vai ter um raciocínio que vai te encaminhar a uma resposta correta, ou se ainda não for, se ainda tiver dúvidas, vai te eliminar várias alternativas. Então, a gente precisa arrumar gatilhos mentais, essa construção lógica te ajuda a você acertar questões em prova. Então, esse foi o nosso último pedacinho dos blocos que nós vimos na construção da aula, que pode chamar reforma sanitária, história do SUS, história das políticas públicas ou temas correlatos. Não caiu nada disso, só caiu assim, noções gerais de SUS ou principais legislações de SUS. Estuda a reforma sanitária, estuda essa aula, não vai te roubar muito tempo e vai te dar uma base muito interessante. Fim, beleza? Então vai lá e arrasa nessas questões e, claro, conta o resultado na sequência, tá bom? Vamos treinar a reforma sanitária. Aqui é um treino curto, de fato, mas o seu PDF está recheado de questões, tá? E eu quero que você não tenha dúvidas, mas que perceba que tem questões que são quase feitas pela sua mãe, facinho, assim, de cara, bem objetivas, e é o normal, e tem questões um pouco mais profundas que você tem que interpretar todo o período histórico e chegar na melhor resposta. Não é uma lei que está por trás, então não é aquela resposta que conforme o artigo 2º, pum, exatamente aquilo, e a banca vai, troca, coloca um não a mais. Não, não é assim. É o tipo do assunto que tem uma imensidão de possibilidades de fontes históricas aqui embasando a questão, e eu procurei fazer da melhor forma possível para que você, junto ao seu PDF, tivesse um preparo adequado. Vamos ler comigo essa questão aqui. O SUS, desde 88, ele já coloca aqui a ideia, e você vai estudar também pelos enunciados, não perca nada do seu tempo, que aqui a gente tem a Constituição Federal e por isso fala desde 88, é fruto de um movimento denominado reforma sanitária, tá? Com relação à reforma sanitária, é correto afirmar. Letra A, reforma sanitária, antes da gente ler as alternativas, ele é um movimento que teve todo o envolvimento partidário só, então foi um partido político, um raciocínio político que guiou isso? Não. Foi uma imensidão de insatisfações que culminou na grande participação da sociedade. Então, o termo é suprapartidário, seria o termo mais adequado. Então, teve um movimento importante da sociedade, de profissionais e também pessoas políticas envolvidas, ok, mas não foi uma coisa imposta politicamente. É isso que ele faz essa mistura aqui nas alternativas, tá? Olha aqui, ó. Os partidos políticos monopolizaram o movimento da reforma? Na verdade, os partidos políticos, dependendo da época que a gente está estudando, lucrou pra caramba, mas não foi com relação ao raciocínio da reforma sanitária. A ideia é que a gente tem a sociedade civil por trás, né, da sua melhor resposta. A B. A reforma sanitária brasileira foi conduzida pela sociedade civil. Muito bem. Então, ela não foi conduzida pelos governantes, pelos partidos políticos, por organizações internacionais. Grava que a participação da sociedade ela foi algo importantíssima aqui. Inclusive, lembra da 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde foi a primeira vez que entrou a participação social nessa discussão tão relevante para a nação inteira, tá? Se a letra B é a certa, observa que as outras já não têm tanta relevância, porque aqui repete, veja, e aqui coloca os partidos políticos novamente à frente. Tira isso da sua resposta, e aí você não vai errar, tá? Por organizações externas ao setor saúde, foi um órgão externo que influenciou? Não. Então, o que você tira aqui dessa questão? Você tira, inclusive, uma técnica de chute, né, onde você percebe que duas alternativas trazem contextos semelhantes com acréscimo em uma delas, e aí dá vontade de marcar a mais completa, esquece isso. Se você conhece o tema, você sabe que foi a sociedade civil que impulsionou todas as revoltas e insatisfações e teve essa
que trouxe esse ponto consequente, né, a todos esses movimentos que foi a criação do SUS, só que aqui você já percebe isso, né, que teve essa dupla, essa questão parecida B e C para te confundir mesmo e já te dá a ideia de que uma das duas é a correta e tira a questão do partido político que você não erra. A letra B para essa questão. Assinale a alternativa que representa um marco na história que resultou na implantação do SUDES. O que veio antes do SUS? Então, a gente teve aqui a 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando? Em 1986. A gente tem aqui a Constituição de 88, que teve a seção saúde, depois da Seguridade Social, faz parte da Seguridade Social, mas ali do 196 ao artigo 200, e em 1988. Acontece que aqui no meio, em 1987, a gente teve o tal rascunho do SUS, digamos assim. O que é isso? Foi o SUDES, é o que está escrito aqui, tá? Que ela ajudou na construção dos capítulos da Constituição brasileira. E ele quer saber esse marco que resultou no SUDES. Aqui no meio é o SUDES. O que resultou? Foi a Conferência Nacional de Saúde, mas quais delas? Percebe que todas elas colocou que foi a Conferência Nacional de Saúde. Qual foi a última antes do SUS de fato e antes um pouquinho ainda anterior ao SUDES? É isso que ele quer saber aqui, tá? E foi a 8ª. Então é dessa forma. A gente teve a 9ª na vida? Teve, só que foi depois disso. A 6ª, a 7ª, a 2ª? Teve. E com os devidos anos aqui, ok. Mas tem que gravar que a relevante mesmo que impulsionou o SUDES e depois o SUS foi a 8ª. Grava isso com toda a sua força, tá? E o ano também, 1986. E pronto, mata essa resposta. Questão direta, mas que você não tivesse noção desse número, tivesse esquecido, ou muito menos do ano, poderia sim escorregar numa questão relativamente fácil, tá? Outra questão. Considerando os marcos do desenvolvimento do histórico da organização sanitária, vamos colocar aqui, completar essas lacunas. No âmbito da medicina previdenciária, em 77, foi criado o Talalá, que sucedeu o Talalá. Então, vamos lá. A gente teve um marco, né, mais ou menos nessa época, em 77, que foi a criação do INAMPS. A criação do INAMPS, né, que desmembrou o INPS, que a gente sabe que hoje é o INSS, foi fruto do INPS. Então, o INPS desmembrou e teve aqui o INAMPS como fruto. E hoje, INAMPS, aliás, a gente tem o INSS. Tudo bem? Então, o que veio aqui primeiro? Primeiro foi o INPS, que sucedeu o INPS, quer dizer que veio primeiro. E foi criado, portanto, o INAMPS. E aí, nessa ordem, dá para entender quem veio primeiro. Aqui e aqui. Está escrito ao contrário, percebeu? Foi criado o INAMPS, que veio depois do INSS, que sucedeu o INPS. Então, letra B para essa questão. Fechado? Antes da instituição do SUS, a assistência à saúde era condicionada à condição de trabalho. Então, tem a ver com a contribuição ao trabalho, ou tinha a ver lá com as empresas, ou teve a ver com os IAPs, que era com relação à categoria profissional. Então, tinha essa correlação, né? Quem tinha emprego registrado na carteira possuía assistência médica através das caixas de previdência. Ou então, quem pagava os médicos particulares. Então, independente desse período que tinha essa assistência, se você tinha dinheiro, você ia lá, pagava particular e ponto final, inclusive internação. Para quem não tinha emprego ou não podia pagar, buscava quem? As Santas Casas de Misericórdia, já falamos isso, né? Ou postos de saúde municipais, ainda bem tímidos, né? Sempre lotados. E para equilibrar essas desigualdades, começou um movimento. Então, agora tá fácil, porque a gente acabou de ver a aula. Então, você vai aqui na letra E, reforma sanitária, e fala, nossa, minha mãe que fez essa questão, facílima. Mas, no meio de uma prova, se você não passou por essa disciplina, né, você pode ficar, assim, confuso. Você pode pensar, saúde para todos, que foi um lema da época, um pouco antes ainda do período, né, dentro da reforma sanitária, mas antes do período de culminar o SUS de fato. Você pode pensar que está tratando aqui de saúde mental, que também foi uma revolução de reforma muito relevante, tá? Mas veio um pouco depois. Então, você poderia cair em qualquer outra, acho que nem tanto em algumas aqui, mas poderia ficar entre a A, entre a E, como você acabou de ver a aula, tá aí grudado comigo, letra E, marcado sem problemas. E aqui a gente aproveita para estudar o que está no enunciado, tá?
Outra questão, veja que aqui ele sai completamente do período da reforma sanitária, percebeu? Aqui, ainda que nos editais apareçam como reforma sanitária, aqui ele está tratando de marcos históricos mais para trás. Então, cuidado com a forma que vem descrito no seu edital. Vamos julgar, porque a gente tem 3 para julgar e aí chegar numa decisão final aqui, ó. Em 1904, aconteceu a revolta da vacina, a primeira interferência histórica na sociedade civil. Esse movimento resultou em mudanças no Departamento Nacional de Saúde Pública. Quando que foi a revolta da vacina? 10 a 16 de novembro. Lembra? Oswaldo Cruz estava na frente, tríplice epidemia, né? Depois de combater os ratos, depois dos fumacês também da febre amarela, veio a questão da vacina obrigatória. Vacina obrigatória que era não só colocada como de forma imposta, como digna das punições quem não tomava, né? Então, podia entrar na escola, atrapalhava para você fazer um registro de casamento, atrapalhava para você conseguir o seu trabalho. Então, era uma perseguição para se tomar a vacina. E como era feito de forma totalmente sem nenhuma propaganda sanitária, que veio depois, né, com Carlos Chagas, isso causou uma grande revolta. Na verdade, foi a cereja do bolo do combate à tríplice epidemia que aconteceu no intervalo. Essa daqui está perfeita, sem nenhum erro. Só te acrescento o período aqui de novembro, caso caia em outra questão. Então, essa primeira pode estudar por ela sem problema. Segunda, em 23, com a Lei Eloy Chaves, a assistência à saúde ficou vinculada à contribuição dos trabalhadores brasileiros à Previdência Social. Então, passou a existir a CAPES, ou as CAPES, né? Quando no plural dessa forma. Tá certo? Tá batendo? Tá certo, né? Somente aqueles que contribuíam tinham direito à saúde. Lembra, para completar, que ela era bipartite, que ela era opcional, que ela tinha um desconto salarial, tá? Que ela ia oferecer no futuro pensões, aposentadorias, mas também assistência médica tanto ao trabalhador quanto à sua família, tá? Assistência funerária e etc. Tá? Então, essa foi a criação dos CAPs, que foi um marco, que cai dessa forma também, um marco embrionário da Previdência Social, ainda muito tímido, mas é o primeiro, depois vem os IAPs e etc, tá bom? Então, certo também, a 1 e a 2 estão verdadeiras. Se a 1 e a 2 estão verdadeiras, pode ser aqui e pode ser aqui, todas as demais estão fora da nossa possibilidade. Vamos julgar a terceira para saber se ela cai fora, e aí é a B, ou ela fica, e aí é a E. Durante esse período, a assistência à saúde estava restrita aos trabalhadores que contribuíam com a Previdência. As santas casas, dirigidas pelas igrejas católicas, eram a única opção dos doentes que não contribuíam com a Previdência. Então, a gente já viu que isso daqui ficou mais para trás, né? A gente tem lá atrás na história, né, essa questão da Igreja Católica na frente, no período da colonização, o período imperial. Agora já não estava mais assim, o governo já assumiu outras funções. A gente tinha ações pontuais, inclusive a gente viu em outra questão aqui o quanto as ações, existiam algumas unidades, alguns postinhos de saúde, digamos assim, que ainda que superlotados era uma possibilidade. Então, a gente não tem a Igreja Católica na frente nesse período dos CAPs e etc, nesse período da revolta da vacina, tudo bem? Isso aqui foi mais para trás, então ele pegou um período mais para trás e misturou com o período atual, então esse final fica incorreto, tudo bem? A Igreja Católica não está na frente, ainda que existiam as santas casas da mesma forma. Então a 3 errada, se a 3 está errada, a gente fica aqui com a nossa letra B. Tipo Sebrasp, certo e errado, aquela banca temida, né? Com relação à reforma sanitária, bora lá. A proposta de reforma sanitária tornou-se o projeto a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Que ano foi isso aqui mesmo? 1986, para você não esquecer da minha voz na prova, né? E desde então, desenvolveu-se como processo em especial com a instalação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária. Deixa eu te dar um a mais aqui, através dessa questão aqui. A Comissão Nacional de Reforma Sanitária foi uma comissão que ela ajudou na elaboração do texto constitucional. Então, a gente teve, de fato, aqui a 8ª conferência, depois a gente teve os SUDs, depois a gente teve o texto constitucional. E nessa construção do texto, existiu a Comissão Nacional de Reforma Sanitária. Colaborou para descrever os mecanismos
operacionais, os mecanismos financeiros, enfim, para construir a lei de fato dentro da Constituição, não é a lei, né? A parte legal, pronto, dentro da Constituição. Então foi uma comissão existente, tudo bem? Então teve a conferência e teve a comissão para ajudar na elaboração do texto. Olha que questão específica, que agora que a gente fez junto não vai errar nunca mais. A alternativa certa, tá? Ainda cara Sebrasp. O movimento da reforma sanitária se iniciou com programas de ações integradas à saúde, o PAS, né, ou a ISP, lembra que a gente via sem o P, ou ainda com PR de programa, são várias possibilidades que aparecem. Iniciou com ela, que mesmo com resultados positivos, foi encerrado no ano seguinte. Então, né? Esse procedimento aqui, que é do país que gerou as AIs, né, que é as Ações Integradas de Saúde, que tinha aquela parceria entre saúde, previdência, né, junto aos estados e municípios, ela teve teve uma duração maior, 1983 até 1987. Então, esse aqui, durou um ano, no seguinte não existiu mais, não aconteceu. Nesse período também, a gente teve um marco, que é o 1982, que é o plano CONASP. O que é CONASP mesmo? Aquele Conselho Consultivo da Administração Pública, que reuniu ministérios, enfim. E ali, esse CONASP é que gerou a AIS, que foi o programa, ou simplesmente as ações, de acordo com a literatura, se encontra de uma forma, que tratou de várias coisas, inclusive foi essa junção, e que teve essa duração maior. Então, reconstruindo, né, essa questão. Então, foi encerrado no ano seguinte da sua implementação? Não, né? Foi um marco importante do processo de reforma sanitária, sim, vinda da CONASP, que também tinha um caráter fiscalizatório, né? Inclusive a questão financeira, a questão de investimentos, de transparência, mas durou um período, né, de 83 a 87, e não simplesmente um ano, tudo bem? Foi implantado em 83 e aqui era 82, veja que foi um ano depois, foi fruto do CONASP. Então, essa está errada. Outra, os expoentes da reforma sanitária defenderam a incorporação à legislação do modelo biomédico hegemônico de assistência à saúde que se concretizou no SUS. Calma, né? O modelo biomédico, ele existiu, né? A gente teve ali em meados do século XIX, ele realmente existiu, ele era um modelo predominante, ele era um modelo focado na doença, ele era um modelo hospitalocêntrico, ele era um modelo curativista, tá? Especialista, focado no médico especialista. Então, ele era fragmentado, ele tinha todas essas características. Foi realmente um modelo biomédico que existiu. Mas os expoentes da reforma sanitária, eles queriam exatamente o oposto, eles queriam ao contrário disso, e não implementar isso, defendiam a incorporação do modelo biomédico, não, completamente ao contrário, porque o modelo biomédico, ele negligenciava por completo, né, os aspectos de promoção, os aspectos de prevenção, os aspectos de reabilitação, os aspectos de acesso, inclusive. Então, o modelo biomédico não queria isso daqui, era o que o SUS queria, então o modelo SUS veio depois, o modelo que a gente tem por dentro do SUS veio depois do raciocínio do modelo biomédico, mas não faziam essa parceria harmoniosa conforme está trazendo aqui nessa questão. Então, bota o erradão aí e vamos para a próxima. Os IAPs são apontados, segundo tais autores, como equipamentos que apresentam grande expansão nos anos 30, tá? Então, é sobre os IAPs que vão falar aqui. E nesse contexto, lembra que os IAPs veio depois dos CAPs. Então, tinha os CAPs, aí foram criados os IAPs. E os IAPs, eles eram tripartite, eles eram obrigatórios. Os IAPs eram por categorias profissionais, tudo bem? Tem essa característica, tá? Então, ele foi o segundo mecanismo previdenciário, tá? Vamos ver a letra A. Cobriam riscos ligados à perda laborativa de categorias de trabalhadores estratégicos. Lembra que teve marítimos e todos os outros. Então, a gente teve antes os CAPs ligados a empresas, mas teve os IAPs ligados às categorias. Exatamente. Olha a letra B.
eram organizados por meio de contribuições que vinham só de trabalhadores? Não, porque ele era tripartite, então não era só dos trabalhadores. Eram vetados pelo Estado ditatorial? Não, foi implantado, né? Consolidar e sustentar a Seguridade Social, composto pelo tripé das políticas sociais, levava em consideração alguma política social, junto com assistência social, junto com saúde, ou seja, o que a gente tem hoje por Seguridade Social? Claro que não, tá? Então tinha essa característica aqui acima. Então, letra A, nossa melhor resposta. Tranquilo, gente, ainda não acabamos, mas tá todo mundo vivo aí, tá dando para entender, né? Não é difícil, mas você veja que ele pode ir para qualquer momento da história, e isso traz, assim, né, uma conferência da nossa assimilação. Hora perfeita, hora nem tanto, então volte ao material sempre que necessário. Resolva as primeiras questões até você pegar o jeito, voltando mesmo, lendo de novo, conferindo. Ah, mas aí eu não vou estar me testando. Não, você está reforçando. Quando você for fazer as suas revisões, aí você vai não olhar para o material ou alguma questão que realmente não precisa, mas bateu a dúvida, não adianta só chutar, olhar o gabarito correto e falar, agora eu já sei. Não, consulta, leia de novo aquele bloquinho teórico, tá tudo separado em pedacinhos, vai te ajudar a fazer um bom estudo dessa forma, tá? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Assinale a alternativa sobre a reforma sanitária, criação e implementação do SUS, bem abertão, né? O termo reforma sanitária foi usado pela primeira vez no país inspirado no sistema de saúde norte-americano. Eu coloquei isso para você lá no comecinho. Foi inspirado no modelo italiano e por causa dessa questão eu fiz aquele slide em especial, a primeira que está errada. B. A reforma sanitária preconizava mudanças além do setor saúde, introduzindo uma nova ideia cujo resultado era a melhoria das condições de vida da população no geral. Nenhum erro aqui. Melhor resposta, a gente confere com as demais. A participação dos movimentos da 8ª Conferência Nacional de Saúde dificultou a discussão sobre a relação público-privado. A ideia é trazer o que a gente tem por SUS hoje. A ideia nem era discutir o privado. Na verdade, a gente queria o oposto dessa fortaleza privada no setor saúde. Então, completamente errado. Não é que dificultou, não era nem o foco, tá bom? D. A criação do SUS foi possível graças a um acordo de não se definir em legislação as fontes do seu financiamento. Então, na Constituição fala de financiamento, depois a gente vai ter a Lei Complementar 141 falando de financiamento, esquece, não tem nada a ver essa alternativa. E E. Como a prioridade do SUS é a prevenção do adoecimento, sua linha de atuação prioritária é o Programa Nacional de Imunização. Prioritária? Não, a gente não tem uma linha prioritária, a gente tem uma atenção integral, tudo bem? O PNI faz parte, assim como outros programas fazem parte. Então, letra B, nossa resposta que não fere aí os nossos ouvidos. Outra questão. No que se refere à reforma, a gente julga essas três e chega na correta. O termo foi usado no Brasil pela primeira vez em razão da reforma sanitária italiana. Percebeu como isso já caiu 2 vezes, gente? Então, é importante aquele slide lá logo no comecinho que tratava desses pedacinhos assim bem pontuais mesmo. Então, sim, o termo veio da reforma da Itália. Pode aparecer também que teve influência da Espanha, porque a história nos traz isso, mas é aqui que se focam as questões. Primeira, verdadeira, tá? Então, a letra C já não pode ser, nem a letra B. Número 2. Está relacionado com o pensamento médico-social ou abordagem marxista da saúde. E eu também te trouxe lá no mesmo slide. Por quê? Porque aqui a gente tem a questão das diferenças na sociedade, o quanto isso afeta ou não a saúde, o quanto o trabalho afeta ou não a saúde, diferença de inserção, então aquela sociedade sem classes, igualitária, o trabalho é ou não é determinante da saúde. Essa discussão marxista está coerente, então a 1 e a 2 estão verdadeiras. Note que a gente tem a D ou a E para marcar agora. E as obras do Dilema Preventivo e Medicina da Sociedade foram fundamentais da reforma. Está no mesmo slide que falava sobre essa influência italiana. Coloquei essas obras lá para te orientar que caiu, foi essa questão que caiu, pode cair de novo, pode fazer parte de um pedacinho de outra questão, marque como correta. São obras da medicina preventiva. Tá bom? Fechado? Todas verdadeiras, é um grande resumão para você estudar a alternativa E. Sobre reforma sanitária, novamente a correta. Vamos lá.
A reforma sanitária é a designação que se dá à plataforma do governo. Como assim? Isso aqui foi uma luta liderada pelo povo, né? Não tem nada a ver com plataforma de governo. Tudo errado. Pautou a discussão sobre a especialização da medicina? Não. Oferta à saúde à população. Melhora da condição de saúde no geral, tá? A gente tem na reforma sanitária a defesa da universalização das políticas sociais, garantia como direito social. C. Então, a gente não tem a A nem a B como possíveis de marcar aqui. Letra C. A reforma sanitária descreve o período da criação do INAMPS na década de 70. Então, isso aqui fez parte da história do SUS em geral, mas 70 foi outro período. Então, a gente tem 70 para frente, criação de INAMPS para trás. Errado também. D. A reforma sanitária, influenciada pela articulação da 8ª Conferência, adotou as concepções das situações individuais da saúde, individuais, eu preciso de uma assistência complementar? Não, aqui a gente falou de universalidade, aqui a gente falou de integralidade, tanto é que isso aqui vai gerar depois o SUS, que vai gerar o SUS depois, então também não pode ser, e tá aqui a nossa E verdadeira. A reforma sanitária foi um movimento que representou uma ampla articulação de vários atores sociais, olha o povo aqui, né? Pautou uma discussão dos sistemas de saúde no Brasil. Essa é a nossa melhor e coerente, a única coerente resposta à letra E. De acordo com CFESS, é um autor, assinale a opção que indica as principais propostas. Vamos lá. Implantação de política de prevenção e assistência à atenção básica no meio rural. Então, a reforma sanitária teve foco no meio rural? Não, uma coisa muito mais ampla, né? Defesa da universalização, garantia de direitos sociais. Já falei sobre isso. B. Atendimento médico-social à populações vulneráveis. Então, não tem um foco aqui. Eu quero universalidade, tá? Promoção de uma cultura medicamentosa? Esse foi o foco? Não. Defesa da universalização das políticas e garantia dos direitos sociais. Palavra-chave aqui, né? Saúde enquanto direito social, né? Estado enquanto tem o dever de, então, fazer as políticas públicas, dever de prestar a assistência à saúde. Letra D, resposta mais coerente. E E, incentivo à fixação de médicos. Tem a ver com isso a reforma sanitária? Também não. Vamos lá. Durante o surto de varíola, o presidente Rodrigues Alves decretou, então, a tal vacinação obrigatória, né? Jornais e panfletos produzidos pela população insatisfeita começaram a circular na cidade. O que a gente vai ter aqui? A revolta da vacina, tá? Opositores do presidente afirmavam que essa era uma forma truculenta de impor a vacinação, que deveria ser uma decisão pessoal de se vacinar ou não, tá tirando a autonomia, portanto, né? Já descontente com as ações precedentes da campanha da reforma, a população se rebelou, agredindo os vacinadores. Então, a gente teve ali prisões, deportados, mortos, feridos, então todo mundo acabou saindo perdendo nessa revolta da vacina de fato, né? Então, a vacinação foi crescendo, mas de forma muito violenta, causou a revolta da vacina. Qual foi o desfecho disso? Então, o texto descreve o clima político que antecedeu a revolta da vacina. Diante dessa crise que aconteceu, qual foi o desfecho? Eximiu-se, deixando toda a responsabilidade por causa de Oswaldo Cruz? Não tem nada a ver com isso, Oswaldo Cruz, você que implantou. Foi assim que aconteceu? Não. Decretou estado de sítio, de alerta total, tamanho foi a revolta, e revogou a obrigatoriedade da vacina, porque ela passou a ser facultativa, desejada, ok, mas facultativa. Esse foi o desfecho. Ele manteve a vacinação obrigatória? Não. Ele renunciou? Também não. Ele pediu ajuda para outros governos? Também não, tá? Então, revolta da vacina, resultado disso daí foi a desobrigação, depois de todo o confronto que teve. E a nossa última questão da aula, a revolta da vacina foi uma rebelião popular sobre qual vacina? Então, isso aí é outra possibilidade de pergunta. Então, a revolta da vacina tem a ver com a vacina, aliás, da varíola. Rebelião popular contra a vacina antivaríola. Lembra? Foi no Rio de Janeiro, foi em 1904, que era uma vacinação obrigatória. E ali já era Rodrigues Alves, né, ali inclusive, que era o presidente. Então, letra C, antivaríola. E aí apareceu antitetânica, apareceu mais o quê? Antipoliomielite, ou ainda nenhuma das alternativas antivaríola. E
e finalizamos a nossa aula. Eu espero que tenha sido produtivo para você, que você tenha ou aprendido ou renovado esses conhecimentos, atualizado ou simplesmente revisado, enfim, mas que tenha sido muito útil para você marcar o X certo ali e somar com as outras questões que você também está estudando, ter um bom resultado, tá ali no topo da sua lista e poder, de repente, escolher dentre vários concursos que você presta, porque essa é a consequência. A gente quer muito um, mas durante o período começa a aparecer outras possibilidades muito interessantes. E a gente, quando está muito preparado mesmo, a gente está no topo da lista aqui, ali, é a gente que escolhe a nossa vaga. E a estabilidade do concurso público é algo que não tem preço, seja para a mulher, para o homem, seja a pessoa mais velha ou que está começando a carreira, é algo mágico que você passa a decidir o rumo da sua vida e planejar a sua vida daí para frente de forma mais coerente, de forma mais segura. Só quem sabe o gostinho da segurança, da estabilidade, vai entender de fato. Então, busque realmente o seu espaço no mercado de trabalho dessa forma e conte com a gente para trazer possibilidades mais reais, mais simplificadas, um atalho, literalmente, para você alcançar uma boa nota no seu concurso, tá bom? Um abraço enorme para vocês. Adorei a participação de todos. Fiquem com Deus.